Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Hora Bar Podcast. E hoje estou aqui com dois monstros que sabem tudo e mais um pouco de Disney. Felipe, Passaporte Orlando e Lucas, para falar de Disney. Eles já têm o podcast deles, eles são convidados para falar de vários podcasts e hoje eu convidei eles para vir para o Hora Bar para a gente poder falar e beber. Então hoje eles não só vão falar, como eles também vão beber e vão também me ajudar. Semana que vem estou com a passagem marcada para a Disney e não sei absolutamente nada. Minha esposa está aqui nos bastidores, já me puxou a orelha e os dois mestres vão me ajudar muito aqui em poder melhorar a experiência da Disney. Beleza? Obrigado, Felipe. Valeu, Lucas. Valeu, obrigado. eu agradeço. Mas ele falou que a gente é mestre, acho que a gente tá falando outra pessoa. Vambora que... Não, quando ele falou que a gente era monstro, eu já acreditei. Mestre eu já não sei. Monstro já tá mais do nosso jeito. Muito bom. Vou deixar vocês se apresentarem, contar um pouco da história de vocês. Eu sei que muita gente já conhece a história de vocês participam de vários podcasts, gravam o de vocês. Se quiser falar alguma coisa que acha que as pessoas não sabem, enquanto vocês se apresentam, eu vou preparar o nosso drink de boas-vindas, porque, claro, a gente não tá aqui só para falar, a gente vai beber também, né? Agora sim. Então vamos lá. Não, mas eu acho que... Posso começar aqui? Claro. Mais velhos primeiro. Obrigado, hein? Mais careca primeiro, acho que você fala mais careca. Cara, mais uma vez, assim, brigadão pelo convite, acho muito agradecido por esse convite aqui que você fez pra gente. E, primeiramente, elogiar aqui o trabalho que você está fazendo, acho Obrigado. Uma puta iniciativa legal desse podcast no bar aqui, não tem nada melhor do que conversar tomando bons drinks na frente. Você falou, puta, sai daquele, o mais do mesmo, o MesaCast, né? Exatamente. Mas para o pessoal que está acompanhando aqui o Hora Bar, que se quiser conhecer, a gente tem lá o nosso podcast que é o Passaporte Orlando, estamos aí em todas as plataformas agregadoras de podcast, no iTunes, Spotify e tudo mais. Já temos aí 10 anos falando abobrinha sobre viajar por Orlando, para outros destinos também. Abobrinhas relevantes. Relevantes, né? Tem quem goste, tem quem goste. E aí, nesse meio do caminho, a gente fez alguns amigos, como, por exemplo, o Lucas aqui, que começou como ouvinte, depois virou amigo e agora é o nosso colega podcaster aqui também. Show de bola. Cara, é isso aí. Assim, também agradecendo o convite. A gente sempre brinca lá no... Saúde. Obrigado aí, valeu. Que a gente gosta sempre de falar assim que a gente deixa pra falar de Disney o mais informal possível, porque a gente quer que seja uma conversa de bar. Então, pô, ambiente perfeito. Encaixou hoje aí. E é isso, na verdade, assim, inspirado pelo Felipe, que provavelmente inspirou toda a podosfera disneira aí. E aí, assim, eu e o Pedro, a gente conversava muito sobre Disney. E Disney e parques é um negócio assim, você gosta tanto de falar daquilo que você se torna chato para pessoas que não têm essa mesma relação. Então, assim, aí criou-se essa comunidade e aí a gente começou a conversar e a gente precisou falar com mais gente. A gente começou no Instagram, fazendo live. Assim, pô, a gente nasceu no podcast, então é para lá que a gente vai. Então, cada 15 dias aí a gente tá com Pra Falar de Disney no ar, em todas as plataformas de áudio também. Então, é isso aí. A gente nasceu o filhote do Passaporte Orlando e o papo de bar é a nossa especialidade. Pô, vamos lá. E quando que o bichinho da Disney picou vocês? Assim, eu sei que a sua história começa lá atrás. Queria ouvir um pouco do Lucas aí também. Quando que esse bichinho da Disney picou vocês e se pica mesmo? Tipo, vai pra Disney, volta com um outro pensamento, uma outra maneira de enxergar as coisas? Então, eu quero saber de você quando você voltar. Aí você vai me responder essa pergunta. Mas, cara, assim, a minha primeira vez foi adolescente, que eu fui com meus pais em 95, né? Eu tinha 14 anos, então é muito tempo atrás. Mas, obviamente, que para quem lembra que tava o dólar 1 para 1? Lembra dessa época maravilhosa? Que... Eu ia ser preso hoje. Né? Eu ia ser preso. Tem que ter um container. Cara, a gente voltou com micro-ondas na mala. Conseguiu. Eu voltou com micro-ondas, uma guitarra, um violão, um videocassete, a gente voltou com tudo. Fez a rapa lá. Puta merda. Mas
Depois disso a gente nunca mais tive a oportunidade ainda com meus pais para voltar para lá e tal, mas assim, foi um negócio que na época eu gostei, só que era, cara, 95 era outro nível de parques que a gente tinha. A quantidade de parques hoje é totalmente diferente, né? E tecnologia também. Totalmente. E aí depois que eu casei com a Ju, que é minha co-host lá no podcast, né, no Passaporte Orlando, a gente casou em 2008, em 2009 ela falou assim, eu quero fazer uma viagem para Nova York. E para Las Vegas, que ela tinha o sonho de conhecer Nova York e Las Vegas. Aí eu falei, olha, por que a gente não coloca Orlando também nessa viagem? Ela falou, não tem nada, o que tem para fazer em Orlando? Ela nunca tinha ido. E aí a gente montou essa viagem completa com Los Angeles, Las Vegas e Nova York e Orlando. E aí Orlando, para mim, foi também uma redescoberta, porque fazia tanto tempo que eu não lembrava de nada e tal. E aí, você foi moleque também, você foi com uma outra cabeça. Exato, né? outra cabeça. E a Ju, que não conhecia, também ficou... E ela nunca tinha ido? Não, nunca tinha ido. Primeira vez. Primeira vez. Tanto que de toda a viagem, que ela meio que ela não queria, mas que ela incluiu porque eu insisti, foi o que ela voltou gostando mais. Então, a gente voltou dessa primeira viagem, no dia seguinte que a gente voltou, a gente já estava comprando a passagem para voltar de novo só para Orlando, no ano seguinte, ou seja, sem fazer esse tour enorme para os Estados Unidos. Então, entendi. E aí foi 1, 2, 3, 4, 5 anos seguidos, indo todo ano para lá. Caraca! Aí não Aí foi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a gente foi para Disneyland na Califórnia. Vida de rico é diferente, né? Então, quem... O dólar tava bom. Ô, Lucas, pô. O dólar já estava bom nessa época. Mas foi tão avassalador, respondendo sobre foi tão avassalador esse negócio de que você fica tão... que a gente voltou de lá querendo, como o Lucas falou, a gente brinca lá no grupo nosso dos assinantes do Passaporte Orlando, que a gente é o grande grupo de apoio, né? Disneyros anônimos, porque todo mundo lá tão viciado que quando as pessoas nos seus ambientes de trabalho, familiares e tudo mais, elas não têm com quem conversar sobre isso, porque as outras pessoas começam a ficar irritadas, de tanto que você quer falar desse mesmo assunto, você começa a procurar outros, né, que querem falar desse assunto com você. Me ajuda aí. Então a gente se junta, a gente se acha, e a gente... na verdade, o podcast, quando a gente começou o podcast, é porque não tinha outros no Brasil que falavam desse assunto. Eu sempre fui fã de podcast, eu gostava de ouvir Nerdcast, Radiofobia, Rapadura, todos esses outros podcasts de nerdice, você consumia de cinema. tudo. Falei, poxa, eu queria um de Orlando nesse mesmo estilo, e não tinha. Eu falei, então vou fazer um. E aí acabou juntando, foi assim que a gente foi juntando, então virou um grupo tão grande de ouvintes, de amigos, que hoje a gente é uma comunidade lá que se ajuda e se fala disso o tempo todo para ajudar a matar a saudade. Então, você acabou descobrindo que a Legião é grande também. Então, esse aqui é o lance. Às vezes todo mundo fica sufocado, igual vocês, assim, não aguenta as pessoas, mas... você começar a falar, começa a vir. Exato. Você pode falar assim, poxa, tem tantos assuntos de podcast. Podcast sobre viagem é um nicho. Podcast sobre viagem para Orlando é um nicho do nicho. Mas é um nicho tão grande que tem tanta gente tão apaixonada, porque é um assunto apaixonante, é um assunto que gera muita paixão nas pessoas. Então você cria um grupo de maluco que quer falar sobre aquilo o tempo todo e acontece isso. Não, e como a gente não pode viajar sempre, né? A gente acaba viajando junto com quem do grupo foi. Então, assim, a gente... não digo que estamos tão ansiosos para a viagem de vocês quanto vocês, que é impossível, mas quando vocês estiverem lá, a gente está viajando junto com vocês, espera o próximo ir e essa aí ainda é uma mais sendo uma realidade. primeira ida, né? A gente fica louco para ver como as pessoas que já estão se preparando tanto, a gente quer saber como é que vai ser. Como é que vai ser? A reação de vocês, poxa, porque... Quando eu voltar, então você me convida para o teu podcast. Marcado. Vou tentar memorizar tudo. A gente só vai ter que beber cada na sua casa, porque... Não, eu levo. E você, Lucas? Eu fui a primeira vez, foi em 97 também, fui com os meus pais. E aí em 97 tinha um negócio assim, muitas pessoas vão uma vez só na vida, realizam o sonho de ir pra Disney. E eu fui em 97. Só que em 97 o castelo estava no formato de um bolo rosa, Nossa Senhora, porque era aniversário de 25 anos. Então se eu tivesse ido uma vez só na vida, o único castelo que eu conheceria era o bolo. Mas algumas coisas, e principalmente quando a gente fala de tecnologia, em 97 era impressionante. Assim, eu lembro muito do vocês foram próximo, né? 95, 97. Do ride De Volta para o Futuro, sabe? Era um Nossa, simulador. Tinha um cinema 3D do Exterminador do Futuro, onde a mira do T-10 vinha na sua cabeça.
E aí você baixava assim, e isso era muito impressionante. E isso ficou adormecido comigo até eu voltar em 2013. E aí eu vi o quanto essa viagem tinha sido importante, porque foi uma realização, eu que tinha pago a viagem. E aí a Disney vem sendo presente na minha vida em geral, assim. Eu voltei em 2015, então eu pedi minha esposa em casamento no Magic Kingdom. Olha que legal, que legal. A gente casou em 2017, e é óbvio que a lua de mel foi na Disney, então todo mundo fala assim, você pegou um hotel em Veneza, né? Eu peguei o Art of Animation. Bahamas. Art of Animation, o hotel mais infantil Cheio de personagem. suíte de lua de mel, isso, suíte da lua de mel da Pequena Sereia, com o espelho da Ariel. Muito bom. E aí, assim, e agora a última vez que eu voltei foi esse ano, no aniversário de 3 anos do meu filho. Então, assim, pós-coronaverso, então... A relação com Disney é muito isso. E aí e essa questão muito de continuar falando de Disney, falando de parques, para além do seu entorno, assim, as pessoas não conseguem entender. E aí você pergunta assim, esse bichinho pica mesmo para você voltar? Cara, tem estudos que Orlando é o destino mais revisitado do mundo. Então tem alguma coisa. E aí a gente brinca assim, que a gente gosta tanto, que a gente acaba sempre reclamando, mas a gente volta. A gente volta. Reclama de alguma coisa, de alguma atração, de algum brinquedo. Mas eu falo assim, que é igual o irmão, sabe? Você pode falar mal, mas se outra pessoa falar mal, aí eu fecho, sabe? É diferente. A relação nossa é passional. Assim, nossa relação com a Disney é tóxica. Mas legal. Que esse negócio de falar mal é complicado, porque... Especialmente nos nossos dois casos, né? Que a gente é criador de conteúdo em cima disso. A gente quer fazer um podcast, a gente tem que falar, então a gente está sempre acompanhando notícia, acompanhando o desenvolvimento, o que melhorou, o que mudou. Então, acaba que a gente tem uma visão um pouco diferente de que, por exemplo, quem foi só uma vez, quem vai só poucas vezes, porque hoje, especialmente por causa do câmbio, é um destino caro. Sim, com certeza. Os ingressos dos parques deixam essa viagem muito cara. Apesar de você consegue achar hotel que não é tão caro e tal, mas assim, os ingressos deixam tudo muito caro. E comer, beber dentro dos parques é caro. E recentemente nos Estados Unidos, por causa de inflação tudo, os preços subiram, né? Então, a gente sabe que tem gente que economiza uma vida inteira para realizar o sonho de ir uma vez para lá. E a pessoa, com certeza, tem que ter a viagem da vida, vai achar tudo maravilhoso. Então, quando a gente não reclama porque, que nem o Lucas brincou, né? A vida do rico é diferente, que vai todo ano. Não é esse o princípio, mas é que como a gente acompanha muito, a gente sabe o que teve, o que mudou, a situação pelo qual a própria Disney está passando, dificuldades e complicações, e a gente sabe a história da empresa, então a gente acaba, às vezes, entrando nessa de reclamar, porque a gente sabe o potencial que poderia ter, que talvez não esteja acontecendo, né? A Universal tá fazendo um parque inteiro novo e a Disney não tá fazendo porra nenhuma. Então, a gente brinca disso, a gente reclama, mas a gente não consegue deixar de ir. A gente brinca que tem que estar lá, né? O termo cunhado pelo nosso colega lá, o Arjuna, ele fala que nós somos todos Kengas da Disney, porque a gente não consegue não ir. E é muito legal disso, porque assim, tudo que a gente quer é encontrar uma pessoa que juntou o dinheiro da vida para fazer essa viagem. Porque, cara, parece uma missão de vida. Assim, cara, agora eu vou ajudar esse cara até a viagem da vida dele, assim. E senta aqui e conversa. E a gente presta esse serviço, né? Que muita gente vende na internet de graça, assim. Simplesmente para a gente poder compartilhar um pouquinho que a gente sente. De vocês. É isso aí, um pouquinho a gente sente quando tá no show com as pessoas que estão lá, sabe? A melhor mensagem que é você receber um áudio, acabei de chorar no show. Eu falo assim, é isso que a gente tá esperando de vocês. Assim, o dia que a Raquel vai entrar lá, vai mandar mensagem. Vou mandar vários áudios pra vocês. Vamos mandar. A gente vai curtir. Porque assim, como a gente falou, é um destino hoje caro e complicado de ir. Porque se você quer fazer valer de verdade assim a sua visita lá, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que entender, porque você tem o Park Pass, você tem o Disney Plus. Cara, assim, é uma complicação tão grande que você precisa de 200 episódios de um podcast para explicar tudo. A gente zoa que você precisa ter hoje um pós-doutorado em Disney para entender como você fazer uma visita nos parques. Tô exagerando, mas assim, se você for lá com a cara, assim, entrei no parque, não sei o que tem para fazer. Você vai curtir? Provavelmente vai.
mas você não vai Mas- curtir tudo que você poderia estar curtindo. E não você vai... em Orlando, eu brinco sempre que tempo vale mais do que dinheiro, né? Porque cada segundo seu lá tá custando em dólar. É dólar. É né? dólar. E o dólar tá R$5. Vou dormir, vou descansar. Não, você tem que aproveitar tudo lá. E se você não aproveitar direito, você provavelmente não tá fazendo valer todo o investimento que você teve. Você trabalhou duro, suou muito para juntar aquela grana para fazer essa viagem. E a gente legal. curtiu nos anos 90 e não tinha informação nenhuma. Né, Não tinha exato. no máximo que você tinha uma Mas era mais revista da simples. banca. Mas era muito mais simples. Era muito mais simples, mas assim, pô, você não tinha nenhum mapa assim, você chegava assim. Qual que É era, isso. qual que era a por nossa aqui. referência de Disney? Era o videozinho que passava na fita verde antes de Exato. começar o desenho. Assim, pô, mostrava o Epcot, mostrava o castelo, cara, aquele era o Walt Disney World. E pra gente era Disneylândia. Tudo era Disneylândia. Pô, legal. Vocês falaram aí do investimento. Vocês têm o trabalho de vocês para mostrar para as pessoas. Vocês fazem de coração, de boa vontade, para que realmente tenha uma experiência. A gente já ouviu relatos, até montando o roteiro aqui. Vocês vão em tal parque? Ah, eu não gostei. Ah, eu não gostei. Queria que vocês destrinchassem um pouco mais detalhadamente esse processo do pesquisar. Por exemplo, a Raquel está há 1 ano pesquisando, a gente conversa e tal. Eu sou um asno, entra na minha cabeça algumas coisas, outras não, muitas não. Minha filha de 4 anos já sabe mais do que eu. A gente vai no parque e tal, uma vez. Então, assim, para a pessoa realmente ter uma experiência bem plausível lá no parque, o que vocês recomendam? Passaporte Orlando. Pra falar de Disney. Pronto! E para falar de Disney. Qual que é esse passo a passo aí para cara que juntou a vida inteira e não quer se decepcionar quando chega lá? Então, na verdade, assim... Enquanto isso, eu vou preparar um outro drink aqui para nós, que eu vi que vocês já Então, beberam. vamos Vocês matar estão aí, com vai. sede hoje, né? Cara... Pelo visto, vocês estão com sede hoje. Cara, não tem culpa que você convidou 12 esponjas aqui pra vir pro seu podcast. Nós viemos pra beber e se der a gente fala. Não, eu convidei vocês, mas, pô, vamos lá beber e falar... A gente Tem que fala. aproveitar agora que o nível alcoólico ainda tá baixo pra gente passar as informações mais precisas, porque chega uma hora que a gente não vai saber o que tá falando. Eu tenho um desafio para vocês aí daqui a pouco. Vamos lá. Boa. E é hora bar, né? Se não fosse hora pizza, a gente estaria comendo. exatamente. Mas também, se quiser fazer uma hora pizza, a gente vem também. Bora, pizza bar! Mas o... Sem querer fazer propaganda do podcast do Não, Lucas, pode fazer propaganda. eles estão com faz aí, uma faz série aí. de episódios agora de... Como é que chama? De edições básicas? né? Disney para principiantes. Disney para principiantes. Mas assim, você acha que o começo é sempre assim, pelo macro. Você fala assim, olha, estou fazendo, que nem vocês, uma primeira viagem para lá. Qual que é o mais básico? Porque Orlando tem tanta coisa para fazer, tem tanta atração, porque quando o Disney instalou tudo lá, que foi inaugurado em 71, né, o Magic Kingdom, que foi o primeiro lá de Orlando que começou toda essa grande cidade de entretenimento temático que tem nos Estados Unidos, todas as outras coisas foram se agregando em volta para aproveitar do sucesso. Então, Orlando tem tanta side attraction, outras coisas tranqueiras em volta, assim, que não são os parques principais, que se você quiser ficar 90 dias lá em Orlando fazendo coisa diferente, você consegue. Mas assim, quando você está fazendo uma primeira viagem, você fala assim, poxa, eu estou indo lá, vou ficar 10 dias, 14 dias, sei lá. Então, vamos no macro. Qual que é o principal, qual que é, digamos, o creme de la creme do que você tem que fazer em Orlando? São os parques Disney, são os parques Universal e ali como uma terceira ali, os parques SeaWorld. Dentro do universo do parque Disney você tem 4 principais. Magic Kingdom, Epcot, que o Lucas adora, Hollywood Studios e o Animal Kingdom. Da Universal você tem o Island of Adventure e o Universal Studios. E eles estão construindo um terceiro agora, que vai inaugurar em 2025, que chama Epic Universe. Eu não estou nem falando de parque aquático, só de parque temático. E aí do SeaWorld você tem o próprio SeaWorld, que fica em Orlando, ali na mesma região, e o Busch Gardens, que já fica um pouco mais afastado, em Tampa. Que é um parque muito mais de montanha-russa e tudo mais. Tá. Então assim, você Mais vai falar radical, assim, né? Aí você fala assim, perdão. Estamos fazendo aqui a viagem, você, Raquel e a filha de 4 anos. Qual que é o perfil do grupo? Fala assim, é um perfil de um grupo de viagem que gosta pra caramba de montanha-russa, de coisa radical. Então, beleza, então a gente começa a considerar incluir o Busch Gardens nessa viagem. Cara, não é. A gente não é de montanha-russa, não é o nosso negócio.
A gente quer curtir com a filha pequena, então exclui já o Busch Garden. Você monta de acordo com... Na verdade, perfil. você parte do princípio de quantos dias você vai ter. Assim, tem, como o Felipe falou, tem coisas para você fazer infinitas. Sim. Então, a partir do momento, pô, eu vou uma semana, eu vou 10 dias, eu vou 14 dias, eu vou 20 dias, você vai ampliando o seu leque. Tá. E, assim, eu, pelo menos, quando eu vou planejar minha viagem, é isso. A partir do momento que eu decidi os dias, aí eu vou pesquisando quais são os parques. E, assim, uma coisa que é importante, que a gente não deve ignorar, é o esforço físico que se faz em Orlando. Porque você vai andar 14 quilômetros por parque. Até mais. Então, até mais. Na minha última viagem, na época, eu andei 18 quilômetros. No dia. No dia. Então, você chega de manhã e sai de tarde. Então, assim, dependendo de quantos dias você tiver, você vai ter que colocar um dia de descanso, assim. E no dia de compra, você não vai andar 18, você vai andar 10 quilômetros. Então, não pensa... O pessoal acha que dia de compra é dia de descanso. Não é. Não, você vai andar também. Exatamente. Então, Agora, por exemplo, na viagem que eu vou fazer em setembro, tem um dia lá que a gente vai entrar no Universal Studios às 8 horas da manhã e eu vou sair às 2 horas da madrugada porque a gente vai emendar com a festa de Halloween. Caraca. Então, é pesado. em 2015, que eu encontrei você no parque no Magic Kingdom, Foi, você que ele fez, também você ficou- fez isso do início até a festa de Natal. Exatamente. Em um momento, o Felipe estava caído no chão do parque ali. E eu acho que assim, e a gente brinca, até uma das principais mensagens desse que a gente está chamando de curso para principiantes o importante é você ir para Orlando. E aí, independente de data, de quantos dias, você consegue adaptar essa experiência, e a experiência vai ser boa com 3 dias, com 4 dias. Eu já fui para lá e fiquei 5 dias. Cara, e valeu muito a pena. Então, assim, Orlando tem essa vantagem também, você pode adaptar o seu cronograma de acordo com o que você pode fazer. Então, o primeiro passo é você definir quantos dias e a partir daí você vai montando a tua viagem. Entendi. Aí assim, Próxima rodada. mas já não tá pronto ainda. Saúde, tá pronto? Tá pronto já? Botou nesse Por favor. coisinho e entendi que é pra beber. Então você chegou, Esse aqui, o que é? Gengibre. tem Não, gengibre, mas é gin? Eu não vi, desculpa, eu não vi. tem gin, gengibre e xarope de mel. Bom. O anterior era com bourbon, né? O outro era chamado Goldfather, é bourbon e licor de amaretto. Aquele outro é o que você cai na ilusão. Você tá tomando docinho aí. Não, é que eu gosto de bourbon. Aí você pega. Eu gosto de Aquele é bourbon. pra começar bem assim, um docinho e tal, depois entra. Mas acho que aí o segundo passo é assim, beleza, a gente entendeu qual que é o macro aqui, quantos os parques são. Aí fala assim, eu sou fã de Harry Potter. Onde tá o Harry Potter? Tá na Universal. Então eu tenho que ir na Universal. Eu sou fã de Star Wars. Onde fica a parte da área temática de Star Wars? Porque o pessoal fala assim, cadê o parque de Star Wars? Não existe um parque, existe uma área temática dentro do parque Hollywood Studios de Star Wars. Então você tem que começar a entender o que cada parque oferece para falar assim, bom, beleza, esse aqui eu quero ir nesse, quero ir nesse, quero ir nesse, quero repetir esse aqui parque 2 vezes. Então, para uma criança, por exemplo, a sua filha de 4 anos, provavelmente o Magic Kingdom vai ser o parque que provavelmente um dos que ela mais vai gostar. Então, quantos dias a gente está fazendo? Dá para incluir 2 dias de Magic Kingdom? Poxa, então vamos montando a viagem desse tipo. Então você tem que ir entendendo exatamente E você monta a viagem e você vai mudando ao longo, né? Exato. Montei, esse é o escopo da nossa viagem. Mas, conheci, vi um podcast, assisti um programa no YouTube. Puta, acho que a gente vai ter que mudar aqui e tal. Exato. E, pelo que vocês falaram, é acordar cedo, Sim. dormir, andar muito, dormir tarde. Cara, E no esse- outro dia, correr de novo. É a lição número 1. É a lição número 1. Cara, chega antes do parque abrir e sai depois que ele fechar. Sempre. É sempre assim. Para poder aproveitar. Real por dólar. Não, na verdade, dólar por minuto. dólar por minuto. Eu acho que é o melhor indicador. assim. Tá rodando tá rodando o taxímetro ali no partir do momento que você chegou lá. Mas tem gente que fala assim, não, mas eu quero botar um dia de descanso. Não, mas eu não quero acordar cedo, porque o pessoal não acorda cedo. Cara, se você não acordar cedo, não chegar cedo, porque Você perde. o parque Porque é tem mais as cheio. filas, né? Exatamente. O parque é mais cheio no meio do dia. Se você chegar cedo e vai embora à tarde, você pega os melhores momentos dele com menos gente. O meio do dia é o dia que, por exemplo, a sua filha vai estar cansada, que você põe para dormir num carrinho, aí você vai num show que é mais tranquilo e tal, para o pessoal descansar. Você vai querer pegar e entrar no carrossel do progresso para dar
pra dar uma cochilada no ar-condicionado. entendeu? Não menospreze uma atração chata que tem um ar-condicionado sentado. Ela tem muito Ela tem valor. muito valor. São 10 minutinhos ou menos? Pós-almoço. Uma delícia. Vamos nessa. Eu sempre indico pra isso o show do Nemo, assim. O show do Nemo É. assim, é sentado, Deixa eu você anotar você pode até deitar. Eu nunca assisti o show do Nemo. Viu, Raquel? Show do Nemo. Se não tiver, coloca aí no nosso Eu programa. nunca assisti o show do Nemo, porque todas as vezes eu dormi, né? De deitar, assim. Então, pô, mas, assim, a gente brinca, mas, assim, esse esforço físico, ele deve ser levado em consideração. Então, Sim. se você tem um ritmo diferente, agora vocês vão com criança, eu acabei de... Assim, você tem que se adaptar ao ritmo da criança, mas você também não pode fazer tudo o que a criança quer. Então, ela vai dormir no carrinho, você vai entrar no ar-condicionado, numa loja, assim... Pô, pra criança dormir, eu entrava com o Arthur numa loja, de sair na outra porta da loja, como baixa o calor, ele já dorme, sabe? Então, é uma coisa assim, e dá pra adaptar. Minha última viagem foi 14 dias, então, e como com criança, por exemplo, como eu já tinha essa experiência, eu falei, pô, vou conhecer a Legoland, que é um parque pra criança. Então, tem muito disso, assim, pô, você tem o Busch Gardens, que é um extremo, e a Legoland, que é outro extremo. Tá. Então, e aí você pode equilibrar, assim, e é por isso que você também pode voltar muitas vezes pra lá. Puta, isso é legal que você falou, Lucas, porque assim, você sabe que você vai ter um dia totalmente exaustivo, mas desse dia você pode realmente ter coisas que vão balancear o teu momento ali, né? Um almoço talvez um pouco mais demorado e depois na sequência uma atração. Você acabou de almoçar, você não vai no Velocicoaster, né? Exato. Você vai numa coisa mais... E na primeira vez que você vai, é mais difícil fazer isso, mas a gente já foi mais vezes, a gente exercita um negócio que a gente chama de people watching. Exato. Que às vezes a gente só quer parar numa praça no Magic Kingdom, na frente do castelo, e ver como as pessoas estão se divertindo, sabe? E aí você vai curtindo isso. A experiência de parque temático, quando você vai mais de uma vez, ela passa a ser além de ir nos brinquedos, ir nas atrações, ir nos shows. Você curte o ambiente, e aí, assim... Não, e você junta com isso, por exemplo, snacks, bebidas, outras coisas que você tem, são exclusivas dos parques. Se você, poxa, eu quero experimentar o Pineapple Float Dole Whip lá do Magic Kingdom. Cara, é uma das experiências mais gostosas, que é um suquinho de abacaxi, com sorvete de abacaxi, que você senta ali naquela área ali da Adventureland, ou então você entra na atração lá do Tiki Room. Que é um show chato, mas ele é tradicional, mas combina com Não é você... chato, você é chato. Não, ele é um show chato. Mas ele combina perfeitamente com você sentar, descansar e tomar um sorvete. Tomar um sorvete. É isso Olha que você aí, que precisa legal, ali. legal, Você não precisa de uma legal, montanha-russa naquela hora. Você precisa de um show tranquilinho. Tranquilo. Ou, por exemplo, vocês Faz uma digestão. estão indo agora na época do Food and Wine Festival que tem no Epcot. O Epcot é um parque que é enorme, gigante, ele tem lá toda o World Showcase, que é uma lagoa que tem vários pavilhões de vários países e tal, que normalmente já tem muita coisa para você experimentar. Durante o Food and Wine Festival tem ainda mais. Então tem bebidas, comidinhas, não sei o quê. Nem sempre é muito bom, mas assim, só de você estar naquele momento diferente onde tem esses festivais, você não é só atração, entendeu? Então você pode fazer coisas muito diferentes assim nos parques que são tão boas quanto ficar correndo de montanha-russa em montanha-russa. Não existe uma pipoca tão boa quanto uma pipoca que você come num parque na Disney. Exatamente. É, né? Ela Pipoquinha amarelinha. Ela tem Você dá mais atenção pra ela. Não, é outra pegada, é outra pegada. Quero pegar um gancho aqui agora que vocês falaram. Spoiler. A gente fala do investimento, a gente fala do planejamento, as pessoas que quiserem pesquisar, como a Raquel pesquisa, como é o trabalho de vocês nas redes sociais, nos podcasts, enfim. O quanto isso pode atrapalhar e o quanto isso pode ser benéfico em relação a spoiler. Por exemplo, estava vendo lá um vídeo do Star Wars e aí eu resolvi parar de ver porque aquilo já estava me emocionando de certa forma e eu quero guardar um pouco dessa minha emoção de primeira visita para chegar lá e ter esse impacto. Na experiência de vocês, já foram algumas vezes, vocês influenciam pessoas a irem sempre. O quanto isso pode ser prejudicial e o quanto pode ser benéfico para quem quer viver essa experiência? Posso puxar aqui? Vai lá, puxa lá, vai lá. Assim, eu brinco. É a mesma coisa que você vê um filme que antes você vê aquele trailer, que o trailer já conta o filme inteiro, né? Óbvio que você ir ao vivo, você vê ao vivo, você ter experiência ao vivo, é muito diferente do que você vê o vídeo. Por mais que você tenha tido spoiler antes, você ainda vai curtir, porque você vai ter outro tipo de experiência. Especialmente atrações mais, digamos, como movimento, né? Por exemplo,
uma montanha-russa, você vê um vídeo de uma montanha-russa, nunca vai refletir exatamente as sensações que você vai ter ao vivo. Mas tem outras atrações, como Dark Rides, como por exemplo Rise of the Resistance, que é uma atração fenomenal, cheia de efeitos, cheia de surpresas e tudo mais, que se você ver o vídeo antes, você pode estragar um pouquinho a sua experiência na hora. Então, eu sempre sou a favor de você não ter o spoiler antes. Quanto menos você souber, melhor. Mas, às vezes, o caso, por exemplo, eu não sei se o meu filho pequeno vai tomar um susto, alguma coisa, eu quero ver antes. Então, às vezes, os pais acabam querendo ver para tentar se preparar, para saber que atração que pode levar a criança ou não. A altura, enfim. A altura, às vezes tem atrações que dão um susto, que tem escuro, que dá um salto, que dá um barulho. Para você poder conversar com ela antes e ver. Se você pode ir sem o spoiler, se você não tem, por exemplo, esse elemento da criança, de alguma coisa que... Eu sempre recomendo ir sem o spoiler. Porque, cara, não só a Disney, a Universal, esses parques conseguem surpreender a gente de formas inacreditáveis, assim. Seja com... Eles te enganam, eles te trazem surpresas. Se você vai sem ter esse spoiler, é muito melhor. Mas, às vezes, não acontece. Então, assim, eu falo no meu caso, né, como produtor de conteúdo de um podcast, não morando lá. Às vezes eu fico 2 anos sem ir. Então eu sou obrigado a falar de um assunto e eu sou obrigado a ver. Mas se eu pudesse, eu não veria. Então eu tenho que ver, às vezes, os vídeos e às vezes poder falar. E aí quando eu chego lá na hora, eu já vi tantas vezes que eu falo assim, poxa, legal, é bom, mas eu senti que eu poderia ter tido uma experiência um pouco melhor se eu não tivesse visto. Então eu recomendo, se a pessoa pode não ter o spoiler, com certeza a experiência, o impacto no momento vai ser muito mais interessante. Vai ser muito mais memorável para a pessoa, né? Assim, eu concordo com o Felipe, assim, eu, mesmo produzindo conteúdo, eu não vejo. Eu chamo alguém pra falar, e aí a pessoa fala, porque ver pra mim é muito impactante, Então, né? por isso que eu gosto de fazer podcast em áudio. Sim. Porque no áudio você não estraga tanto quanto, por exemplo... Você não mostra visualmente... Um vídeo, exatamente. E aí, assim, eu tenho uma história pra contar, assim. Happily Ever After é o show que voltou pro Magic Kingdom. E toda vez que eu ia pro Magic Kingdom, eu sempre fui na época de Natal, que era outro show, e eu nunca tinha visto. E durante a pandemia, a gente recebeu a notícia que esse show ia acabar. E aí eu decidi assisti-lo no último show, no dia do YouTube. Assim, ele me emocionou de casa. E aí, quando eu fui lá, e a emoção que eu senti, ela é diferente. Ela é muito diferente. Então, assim, eu não gosto de ver, eu acho que é importante, esse impacto inicial, ele é legal. Mas não vai estragar a sua experiência se você olhar antes, porque é igual esse drink aqui, eu vou te falar. Uma coisa é eu seguir vocês no Instagram e ver os drinks que vocês fazem. Mas eu senti aqui, ó, tem o clima, tem o sabor, tem o som. Você vivenciar o parque é outra coisa. É toda uma atmosfera perfeita para você se emocionar. Então, assim, eu não assisto, e se for uma questão de segurança, assista. Mas o máximo que você puder ser surpreendido, o impacto ainda é maior. Assim. Mas vocês vão sempre ter o impacto do inesperado. Assim. Vocês vão com o filho e vão assim. A hora que você vê seu filho abraçando uma princesa, e aí, e você vive o parque pelo olhar da criança, é outra pegada. São duas emoções, né? Assim, eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu vi Hogwarts. E Harry Potter eu tinha visto já coisas do parque. Mas pra mim, é inexplicável ver aquele castelo que eu vivi naquele momento. Então, assim, não estragou, não estraga. Não é uma coisa que... Não é o spoiler do filme, assim, o Leonardo DiCaprio morre afogado no final do Titanic. Aí, mesmo cabendo na tábua lá. Então, não é isso, assim. Você vai ter informação, mas o ambiente que se cria num parque temático te faz emocionar. Isso nenhum vídeo, nenhum Instagram, nenhum influencer vai poder te passar aquela experiência que você vive lá. Não, mas uma coisa simples. Você já foi numa viagem que você tava aquele cenário, você tá naquela praia perfeita, com o pôr do sol, aquele clima, aquela temperatura, aquele vento, que você fala assim, cara, eu tô no céu, eu tô no lugar perfeito. Você bate uma foto e você, eu quero guardar esse momento aqui. E aí quando você chega em casa, você olha para aquela foto e você fala, cara, não é exatamente isso. Não retratou o que realmente eu estava vendo naquele momento. É a mesma sensação. Por mais que você veja antes, quando você tá lá, é o movimento, é a sensação de queda, é o cheiro, é a alegria. O barulho. É o barulho. Então, assim, de novo,
Eu acho que é legal você não ter spoiler. Mas se você tiver, eu acho que você vai curtir bem. E aí tem uma outra dica, assim, a gente gravou um episódio pra falar de Disney, que são os 10 mandamentos de parque temático. E um deles, que eu acho assim, que é uma dica pra todo mundo que vai pela primeira vez, ou vai sempre. Viva aquilo, assista com seus olhos. Exato. Já tem conteúdo em 8K no YouTube sobre o show do castelo. Não vai ser aquilo que você vai compartilhar nas suas redes. Não perca esse momento de assistir o show sem ser pelo celular, cara. Isso muda demais a Quer tirar uma foto, quer fazer um videozinho rápido para fazer um stories? Cara, mas não fica o vídeo inteiro olhando o show através da tela do põe no celular. peito assim, vai tirando assim loucamente e depois você vê o que presta e o que não presta. Mas assiste com seus olhos, sabe? Não, eu sou aquele cara chato que eu vou em show, cara. Eu vou pra assistir o show, eu quero ver aquele momento. E aí tem 300 pessoas na minha frente com a porra do celular ali, cara. Não, e aí, o cara que vira de costas pro palco pra tirar foto. E aí, porra... Não, e ele tá filmando e dançando. Então o celular tá balançando, ou seja, a imagem tá uma merda, né, cara? Não, e assim, na Disney tem o fenômeno filmar com o iPad. Cara, o cara filma com o iPad, a câmera é uma bosta, sabe? E aí o cara tá lá filmando. E quem tá atrás que quer aproveitar o momento, porra, aí tá lotado, não consegue nem se mexer, né? E aí eu levei meu filho, assim, no show de encerramento, pô, tinha muita gente na frente, assim. E aí eu levantei ele, cara, eu tava com os braços doloridos, dormentes. E meu pai falou assim, pô, põe em cima do ombro. Eu falei assim, não vou pôr. Eu sei quantas vezes eu vim ver esse show e tinha uma criança no ombro, sabe? Então, pô, às vezes eu estrago a experiência da vida de uma pessoa. Tem gente que vai uma vez só. Exatamente. Não, é legal pensar isso, né? Pegando esses alguns ganchos que vocês falaram aqui agora. Obviamente, vocês vão pra lá, vocês ainda se emocionam. Sempre. Não tem uma vez que não acontece. Não choro, eu choro E como sempre. é ir pra lá, tendo essa emoção e de repente saber que muitas pessoas que ouvem vocês, que acompanham os seus podcasts, vocês não conhecem, né? É um universo assim que vocês não sabem quem são essas pessoas. Imaginar que uma parcela dessas pessoas que estão lá, porque vocês também incentivaram. Como vocês imaginam Cara, eu isso? vou contar uma história aqui agora. Eu acho que eu já mandei essa mensagem pro Felipe. Hoje eu gravo o podcast com o Pedro, Pra Falar de Disney. E a gente se conheceu pelo Passaporte Orlando. E hoje a gente mora no mesmo prédio. E eu comprei esse apartamento porque o Pedro conseguiu contato da síndica. Então eu falei pro Felipe, o dia que eu comprei, que eu assinei o contrato, mandei mensagem pro Felipe. Falei, cara, vocês não têm noção o quanto vocês influenciam a vida das pessoas. Estou comprando o meu apartamento porque eu conheci o Pedro via Passaporte Orlando. Então, assim, a comunidade Disney, ela se ajuda tanto e assim, e é por isso que a gente quer ajudar todo mundo, assim. Cara, eu não cobro, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero tornar a sua experiência a melhor possível, que você sinta o que eu sinto. Então, é muito isso, sabe? Viver a viagem das pessoas, viver natural, junto. né, pô? Cara, mandar pensar uma pessoa assim, cara, não sei o que eu vou comer. Ó, cara, perto de você. Tem uma amiga do trabalho que foi, na mesma época que eu fui, e ela falou assim, pô, minha filha queria almoçar com as princesas. E ela falou isso pra mim, faltando 15 dias pra viagem dela. Eu falei assim, impossível. Isso a gente faz com 6 meses antes. Mas todos os dias eu abria o meu aplicativo e aí um dia eu consegui. Eu reservei no meu cartão de crédito. Falei assim, conseguiu o restaurante, você ainda quer? Ela falou, quanto tempo eu preciso? Você responda até hoje de noite. Era a véspera dela ir no parque. Porque senão vai debitar do meu cartão. Ela falou assim, não, eu vou. Eu falei assim, é o seguinte, me dá sua senha. Eu cancelei no celular e contratei no computador pra ela ao mesmo tempo. Que legal, porque Lucas, e aí a primeira coisa que ela fez foi mandar uma isso aí. foto da filha dela vendo a Ariel chegando, sabe? Rindo. Cara, e aí eu falei assim, animal. cara, é isso. Não tem preço, Não né? tem como preço. descrever, velho. Não tem como descrever. É isso, sabe? É isso que torna a gente dependente da Disney. Emoções que não tem como a gente comprar. Por mais que seja caro, são emoções para além disso. A gente vive Disney o ano todo, mesmo indo uma vez a cada 2, 3 anos. Sim. Eu tava falando com o Pedro hoje, no WhatsApp, que ele tá pilhadaço pra viagem. Nossa, demais. Aí eu falei assim, é a primeira vez que você tá indo desde que você começou o podcast, né? Eu falei, é por isso. Você tá vivendo esse negócio muito mais intensamente. Tá intrínseco, né? Tá. Apesar de ele já ter ido várias vezes também, mas é a primeira vez que ele tá indo como um cara que tá produzindo conteúdo, que tá fazendo isso, que tá sempre procurando informação, então você fica muito pilhado. Então você fala assim, pô, eu já tô há 10 anos fazendo podcast, eu já fui mais do que 12 vezes, 13 vezes por Orlando. Você não continua emocionado? Continua. E um pouco é isso também, porque
a gente sabe quantas pessoas seguem a gente, quantas pessoas gostam de ouvir a gente, ouvir nossos relatos, ouvir nossas dicas. Ao longo desses mais de 10 anos que a gente tem um podcast, a quantidade de mensagens que a gente recebe de assim, cara, poxa, vocês ajudaram demais a gente. Vocês fazem companhia pra gente. A gente recebeu mensagens fantásticas de pessoas que tinham depressão, coisa assim, que ouviam a gente como companhia, falaram assim, vocês são nossos amigos, vocês não sabem como a gente ouve que... Cara, eu li aquilo, eu chorava, eu emocionava, assim, sabe? Com certeza. Então, é muito forte, assim. Na pandemia a gente serviu como grupo de apoio, pandemia, assim, a gente cara, não- foi um negócio, a gente exatamente. virou uma família na pandemia, assim. A gente sempre brincava de família PO, mas era um negócio, a gente se reunia todos na sexta-feira pra ficar numa live, cada um tomando na sua casa, brincando de quiz, Tomando um sabe? drink. E aí, Pô, vocês não me conheciam naquela época, Ainda né? não, infelizmente não, poxa. Eu fiz muita live de drink Pois é. juntando as pessoas pra beber. inclusive pro nosso encontro no final do ano, a gente tem que ver o que você vai precisar pra gente montar a estrutura pra você lá no... Deixa comigo. Pega a prateleira 1 e prateleira 2, põe tudo e vai. Mas cara, é legal, assim, a satisfação de ver as pessoas gostando e aprendendo e usufruindo e ficando felizes e podendo e voltando das suas viagens, assim, cara, o que vocês falaram me ajudou pra caramba, é tudo. Hoje, por causa da pandemia, por causa desse grupo maluco que se formou em volta do podcast, Na pandemia. na pandemia especialmente, a Ju, minha esposa, minha co-host, ela também é nossa agência de viagem, que é a Via Mundo Travel. E durante a pandemia ninguém estava viajando. Então a gente perdeu metade da nossa renda de casa. E foi o nosso grupo de ouvintes que falou assim, Felipe, por que você não abre um PicPay? Por que você não abre um Patreon? Por que você não abre um suporte coletivo, um financiamento coletivo? Eu falei assim, não quero, eu quero que o Passaporte Orlando continue de graça e tal. Continua de graça, sempre foi, nunca cobrei pelo podcast. Mas foi o grupo que falou assim, por que você não faz isso? A gente... Cara, foi bem assim, eu falei Foi assim, bem cara, isso mesmo. a Eu gente não tá queria, falando que a eu gente não quer queria. pagar, você não tá entendendo que a gente quer pagar? A gente quer pagar. E foi um negócio tão inacreditável que eu falei assim, tá bom, eu vou aqui, vou botar uma meta tal de... Cara, na primeira semana que abriu, o pessoal já bateu a meta e dobrou a meta. Foi quase a Dilma. Então, foi um negócio assim, pra mim, foi uma emoção tão grande de receber esse retorno de volta, Cara, animal. que eu não esperava, não é que eu não esperava, porque eu sabia que o pessoal é muito fiel. Assim, a gente tem um grupo, eu sempre falo, mas o nosso grupo de ouvintes é inacreditável, né, do qual a Raquel agora faz parte também, né? Assim, então... E ela tá tão empolgada quanto o Pedro, né? Porque Pois é. ela tá consumindo há um ano isso, Não, né? mas eu entendo. E então foi um negócio assim, é um pessoal muito diferenciado. E foi isso, assim, na pandemia o pessoal falou assim, não, a gente vai, faz. E aí a gente fez abriu o PicPay, o nosso Apoia-se lá e tal, e a galera, eu falei, caramba, eu não esperava. Me deixou muito emocionado. Caraca. Então é um grupo, tanto que quando a gente fez o nosso episódio 200, eu chamei o Lucas e o Pedro, eu falei assim, não, vocês estão aqui representando toda essa comunidade que está em volta da gente, por causa dessa história, assim, eles se conheceram por causa do podcast, formaram o podcast deles por causa do nosso podcast. Então nada mais justo que chamar eles para participar dessa comemoração dos nossos 200 episódios, que também caiu na mesma época do nossos 10 anos de aniversário, então... Cara, eu fico feliz pra cacete. E aí vem, por exemplo, um convite como o seu, assim, de fazer um negócio desse, divertido, num lugar diferente, tomando uns drinks aqui. Gostaram dos drinks? Adorei, Muito bom. No meu copo tá vazio faz um tempo. pois Não, é. a gente vai... Tô ficando mal acostumado. Eu vou soltar uma outra pergunta para vocês e aí eu vou preparar um outro drink e a gente vai mudar um pouco o tema aqui. Boa. Vamos Boa. então nas coisas que vocês mais gostam. Show. Star Wars e Harry Potter. Quero fazer esse desafio. Bora. Mas antes, eu queria que vocês respondessem uma coisa, assim. Vocês estão aqui no Brasil, produzem os podcasts de vocês, buscam as informações em vários meios. E eu sei que tem muito podcast de pessoas que já moram lá, que vivem lá em Orlando, que vão todo final de semana, tem condição de ir todo final de semana para Disney. O quanto isso prejudica ou ajuda no trabalho de vocês? Eu acho que, assim, vamos lá. Eu acho que quanto mais conteúdo tiver de Orlando, é melhor pra gente. Não tem concorrência. Cara, a gente não vive disso. E assim, eu não sei o que influencer quer dizer, assim, eu não sou influencer. Mas, cara, eu gosto de ajudar as pessoas a viajar. E esse é o ponto. E assim, o conteúdo que a gente produz, como a gente se comunica,
É com essas pessoas que não vão sempre. É diferente do cara que tá lá todo dia, que ele tem que passar uma rotina do que tá lá todo dia. E esses caras são importantes pra gente. Porque eles coletam muita informação que a gente nunca vai poder coletar e compartilhar. Pô, quantos baldes de pipoca saíram esse ano, Felipe? Acho que uns 10 baldes de pipoca, 15 baldes de pipoca. A gente não vai poder ir lá tirar uma foto, porque esse pessoal compartilha isso. E a gente tá assim, pô, vocês vão fazer a primeira viagem, a gente vai fazer uma viagem, e a gente vive isso. E foi o que eu falei no começo, a gente vive a Disney através das outras pessoas também. E tendo alguém que tá todo dia no parque, possibilita a gente saber, porque assim, pô, a gente tá o cara tá lá num lugar, por exemplo, ele tá num ponto específico assim, pô, vamos lá, entrando na Haunted Mansion, que é a minha atração favorita do Magic Kingdom. Eu tô entrando com ele, mas eu não tô vivendo a experiência dele, eu tô vivendo a minha experiência. Então é importante esse cara estar lá todo dia. Então são conteúdos diferentes num nicho, um nicho é específico, mas tem muita coisa. Então a gente conversa com o público aqui do Brasil, a gente não conversa com o público que mora lá. Tá. A comunidade disneira, digamos, né, parqueira de Orlando, ela é gigantesca. Seja brasileiros ou americanos mesmo que moram ali na região. Então, se você vai nesses blogs especializados, especialmente os americanos, os brasileiros que moram lá não fazem tanto isso, mas se você pega blogs, vlogs, tiktokers, instagramers americanos que moram lá, que vivem de falar dos parques, lançou um cupcake novo, o cara vai lá, tira uma foto, faz um review, não sei o que, faz uma postagem, não sei o que. Cara, na boa, para nós brasileiros que vamos uma vez a cada 1, 2, 5, uma vez na vida, isso não importa. Então, assim, a gente perde, obviamente, de não estar lá quando acabou de abrir uma nova atração, acabou de uma coisa que já tem um monte de review, já tem um monte de gente. Então, tem atração, por exemplo, que muitos brasileiros ouvintes, como amigos, o próprio Lucas, já foi que eu não fui ainda. Agora eu vou conhecer, por exemplo, o Guardiões da Galáxia, o Tron. Então, para quem vai, a gente hoje, atualmente, a gente só consegue ir mais ou menos a cada 2 anos. Então, a cada vez, tudo que acontece nesse intervalo a gente perde, né? É ruim? É ruim, porque eu não posso dar a minha opinião pessoal no nosso podcast. Então eu sou obrigado a contar com o que eu vi num vídeo, o que eu vi numa internet, o que eu vi outras pessoas darem seus próprios reviews, o que não é a mesma coisa que eu vejo, da mesma forma que a gente falou agora há pouco sobre o spoiler. Eu não estou falando o que eu presenciei. Mas, ao mesmo tempo, para o brasileiro médio, digamos, que mora aqui, que quer viajar para lá, acaba sendo uma experiência parecida com a que a gente tem, porque a gente também mora aqui, a gente também trabalha, a gente tem que tirar férias. Então, quando a gente está lá, a gente está de férias. Eu e o Lucas, a gente tira férias do nosso trabalho para estar lá. Então, enquanto a gente está lá, a gente está, teoricamente, trabalhando. Vocês têm, respectivamente, a profissão de vocês, paralelamente a isso. E teve um ponto, assim, na minha viagem agora, até foi uma mensagem, o Felipe mandou mensagem e algumas pessoas mandaram: pô, achei que você ia postar muito mais stories. Eu falei assim, pô, chegou uma hora que eu não queria mais postar stories. Eu queria só... Porque eu não vou viver disso. Aproveitar também, né? E eu acho que nessa comunicação é legal, porque quando a gente fala assim, cara, seguinte, você vai parar no Aloha Ice, ele vai tomar um sorvete que custa $9. Cara, é um sorvete que a gente vai lá a cada 2 anos para tomar aquele sorvete. Então ele sabe que a gente dá valor naquilo. Pô, você vai comer um funnel cake em tal lugar. Pô, tem funnel cake em 1 milhão de lugares, mas é aquele funnel cake que você vai tomar. É aquele sorvete que você vai tomar. E é diferente o cara que tá lá, tipo, annual pass holder, então ele tá toda semana lá, tomando um sorvete. O cara que ganha em dólar, então $9 é 9 dinheiros, então aqui a gente nem toma um sorvete por R$10 e lá o cara toma. Então, pô, eu acho que é poder valorizar esses pequenos detalhes que a gente não morar lá, a gente consegue compartilhar melhor com o nosso público. Agora a gente vai... Eu e a Ju, a gente vai ir para lá quando vocês estiverem voltando. Então a gente está na mesma época. Logo, logo a gente vai soltar um episódio sobre a nossa preparação, o pré-viagem, né? Que a gente gosta de fazer sempre os nossos episódios de relato de viagem, quando a gente volta. Mas eu também pretendo fazer um episódio contar a nossa preparação. E essa nossa viagem agora, cara, a gente está contando centavo para fazer essa viagem. Então a gente está fazendo uma viagem super econômica, enxuta, com tempo curto, onde ele fala assim, não, esse restaurante dá, esse não dá, esse não dá. Então, vocês assim, vão passar quantos dias? 10 dias. 10 dias. 10 dias intensos. Maratona, né? Então, assim, a gente acaba conversando numa linguagem muito mais próxima de todos os brasileiros que moram aqui, que vão para lá. Que também tem suas limitações financeiras, de tempo, de férias. Então, assim,
eu acho que esse conteúdo, para quem mora lá já, é interessante para quem, como nós, vive o tempo todo, sempre falando desse assunto, que gosta de falar, gosta de se atualizar e tal, eu acho legal. Mas para, digamos, uma parcela do público, que é aquela galera que vai viajar uma vez na vida e outra daqui a 5, 6 anos, não sabe quando vai de novo. Vai ter que juntar o potinho. O fato da gente morar aqui, a gente fala uma linguagem muito mais próxima dessas pessoas. Então, isso faz, talvez, as coisas serem um pouco mais... Só quem pagou $6 numa banana congelada e só é uma banana congelada, sabe o quanto aquilo é frustrante. Então, pô, não quero que outra pessoa vá pagar $6. Agora nem 6, né? Deve custar $9. E é só uma banana congelada. É só isso. Cara, eu quero um refrigerante, uma garrafinha de 600ml, custa $4,50. Você já fez isso vezes 5 para saber quanto em real você tá pagando por uma porcaria de uma Coca-Cola? O americano nunca vai entender. Não pode converter também. A gente comprando um pack de 32 garrafas no Walmart de água, Por pagando $4 um pack de 32 e levando pro parque, tipo, carregando uma tartaruga nas costas. Dizendo, pô, mas aqui custa $5 a água, mas lá no Walmart eu comprei 32 por 4. E aí só quem tá indo no Brasil, você sabe o que é isso, sabe? Exatamente. O calor lá agora tá intenso, né? Agora tá. 37, 39 graus. O pessoal tá passando mal nos parques, lá no parque. Tem pessoas passando mal, não consegue ficar na fila para entrar no brinquedo. Só água. Tem que se refrescar? Tem alguma outra coisa que elas podem fazer? Cara, muita Não tem o que fazer. Tem que se hidratar muito. Tem muita água. Aproveita toda a sombra que você vai. Não menospreza essa passagem na loja. Às vezes você precisa respirar. Fazer algum ajuste sentar no roteiro. ar-condicionado. Tem uma coisa na Disney. Na Disney e na Universal, todos os parques têm. Toda atração você sai dentro de uma loja. Toda loja tem ar-condicionado. 5 minutos olhando um brinquedo, cara, é o que você precisa para respirar, sentar. Importante isso, porque você fica no frenesi, querendo ir e tal, e aí você vai Porque tem atrações que você tem fila no ar-condicionado, tem atrações que você tem fila no sol, no calor. E às vezes você fica 1 hora na fila no sol, no calor. Então, por exemplo, a Slink Dog Dash é uma atração que não tem ar-condicionado nenhum. Você vai ficar no sol, no calor, sol o tempo inteiro. 1 hora na fila, vai sair da fila direto no calor de novo, porque não tem lojinha. Então, você tem que aproveitar esses momentos. Por exemplo, aquele meio de tarde que o sol está mais alto, passa protetor, se protege com boné, mas assim, mesmo assim o calor pesado, aquelas se hidratando, roupas UV, enfim. Escolhe, por exemplo, um show do Country Bear Jamboree, um Tiki Room, um Carroça do Progresso, que é um show que você senta no ar-condicionado, dá uma descansadinha, dá uma refrescada, porque é pesado. E tem uma coisa assim, né, tipo, a água nos Estados Unidos, ela é grátis. Não é a melhor água da tua vida, mas, pô, o que eu comprei lá é muito barato. Sabe essas garrafas tipo Stanley? Lá em qualquer lojinha de Ross, você compra ela por $6, uma garrafa. E aí, em vez de você pegar água, porque você lembra que eu falei, eu comprei o pack de 32 e levei as águas, mas elas estão quentes. Sim. Pô, eu entro no restaurante, peço gelo, gelo é grátis, aí encho minha garrafa térmica de gelo e água. Mas é muita hidratação, Cara, muito isso sorvete. É uma puta dica. Você fica com água o tempo inteiro. E passa no Walmart também e traz... Então, mas a água da garrafinha, obviamente você comprou, mas assim, em todo restaurante, em todos os lugares tem os bebedores, mas você entrar nos restaurantes, por exemplo, de qualquer restaurante dos parques Disney, eles servem copo de água de graça pra você. É uma água esquisita que tem um gosto esquisito. Mas você não Mas não vai te dar um piriri ali. Mas você vai te hidratar, entendeu? Você aguenta o... E todos os outros parques não Disney, e aí é uma coisa que eu sempre... Cara, compra o copo da bebida refil. Sim. Ela custa $19. Mas depois é 6 para reativar. Depois é para você reativar. E assim, você vai tomar muita água. Primeiro, assim, não sei se todo mundo é assim, eu sou assim. Eu paguei $19 na bebida, eu vou tomar $19 de refrigerante, eu vou tomar. Ah, tá fechando o parque, eu vou tomar 3... Vou fazer jus ao... Vou achar 3 máquinas da Coca-Cola e vou encher até sair parando no banheiro. Agora não posso mais por causa do sódio e da minha hipertensão, então vou ter que tomar água só mesmo. Mas tem água também, não? Então tem água também. Muito bom. Dupla, seguinte, eu sei que um é viciado em Star Wars. Sim. Eu sou viciado, mas não sei tudo isso, os detalhes, número, enfim. E aqui temos Harry Potter. Sim. Eu não sou tão fã de Harry Potter. Tá errado. Então, vou promover essa discussão. Quero que você me faça gostar de Harry Potter. A gente começou a ver alguns filmes. Eu achei legal. Lá atrás, não achei... não me empolgou tanto. Mas agora vendo, até mesmo por conta da viagem, gostei. A Maria Júlia atrapalha um pouquinho nesse sentido, porque ela começa a ver e depois ela para e quer ver outras coisas e a gente não consegue assistir depois.
Então eu quero que agora vamos entrar nesse universo, mas antes de entrar nesse universo, quero mostrar aqui um drink para vocês. Opa. Um nosso aqui. Vamos ver se Olha lá. dá Ninguém certo. vai falar que isso é Star Warsaria. O que é isso aí? Bruxaria. Olha lá, é Harry Potter. É uma mistura de Harry Potter com Star Wars. Olha aí, Olha ó. lá. Caramba, Pode. que legal. Quantas horas a gente tem agora de podcast? Mas Espero sem poder que o segurança não me liga aqui pra falar. Cadê o sprinkler? Por favor, esse drink, ele Nossa, que não é pra demais comer, ele não é pra beber, ele é pra comer. Então, Uau! saúde. Saúde. Pode pôr na Você boca. tem muito mais cara de Star Wars do que Ó, de Harry Potter. Lógico que é. Não cai. Desgruda. dá uma pincelada com o dedo. E a vergonha do corte agora, Felipe? Dá licença. Caramba, Bom? que diferente. Se isso não é bruxaria, o que é? É alienígena. Agora vamos Star tomar Wars. outro sem a fumaça, porque esse tem que tomar 2. Deixa eu dar uma Caramba. soltada aqui. O que é isso aqui? Agora Gostaram? explica, agora eu fiquei curioso. Cara, é um drink que a gente faz com gelatina. Não é um drink molecular, tá? Porque molecular, eu já tomei alguns drinks molecular e tem realmente um gosto forte. Esse realmente é um drink que a gente faz com gelatina em forminha de bombom e com a receita do Pop Cocktail. Essa é uma receita autoral, é uma variação daquele primeiro drink que a gente tomou, que é o Goldfather, que é whisky e licor de amaretto. Esse a gente faz com xarope de amaretto, limão e whisky também. Caramba. Eu Delícia. comeria em quantidades absurdas. E assim, Traz uma tigela. o teu óleo alcoólico é o mesmo de um drink. Você só tá comendo mais Ele é mais rápido, mas lá... completo, ele é mais ele tá- compacto, né? você pode... É um drink legal, se a NASA olhar esse drink, dá pra levar pro espaço e tomar. Só não garanto a estacionada do ônibus espacial depois. Vai fazer a baliza do ônibus espacial. É, velho. Muito O ônibus bom. espacial, se você gosta desse assunto, você pode ir no parque, que é o Kennedy Space Center, que é um passeio incrível, assim. Mas... Eu vou consultar a minha agenda, É. que tá ali atrás das câmeras, depois ela vai falar se vai estar ou não, né? Não dá tempo numa viagem, primeira viagem assim. Não, Kennedy Space Center não dá. Mas, cara, falando Me conta. de Star Wars e Harry Potter, a gente tem episódios nessa briga, porque é uma dessas polêmicas engraçadíssimas que sempre dá assunto, que é divertido de você brigar e de discutir, né? Mas hoje, pra quem é fã de qualquer uma das duas franquias, você tem tanto na Universal, que tem as áreas temáticas do Harry Potter, que são duas, que fica uma no Universal Studios e uma no Island of Adventure. Inclusive, você pode cruzar de uma para outra pelo Hogwarts Express, Ah, é? que é uma sacada brilhante. E você tem a Galaxy Z no Hollywood Studios, que é uma Você área entra temática. por dois, só pra dizer, você entra por dois lados. Você tem atrações nos dois parques e É. tem uma comunicação, que é como se fosse um trem entre os dois parques. A Universal foi brilhante na desenvolvimento desse parque, porque o primeiro que veio foi do Island of Adventure, que é a área de Hogsmeade, onde tem o castelo de Hogwarts e tem a vila de Hogsmeade, igual no filme. Então, geograficamente, faz sentido. Você tem o castelo, você tem uma atração dentro do castelo de Hogwarts, você tem a vila, você tem... E aí você tem a estação de trem, que é onde, nos filmes, ou nos livros, né? Depende de... os alunos pegam o trem de Hogwarts para ir de Hogwarts para Londres. E aí, se você pega o trem, o Hogwarts Express, você chega em Londres, no Beco Diagonal, que fica no outro parque. Porra, que animal. E, cara, eu sei, eu tô aqui de Star Wars hoje, né? Eu tô de fantasiado de Star Eu Wars. vim aqui pra ouvir isso, vai. Mas Vai, ele tá falando de Não, mas Harry Potter. fala. eu admiti, eu já admiti isso muitas vezes. O que a Universal fez nos parques, nas áreas de Harry Potter, é brilhante e é melhor mais, né, do Lucas? que o que a Fala mais, Disney fez com Star Wars na área de Star Wars do parque da Disney. A Universal soube aproveitar muito melhor a propriedade intelectual do Harry Potter nas suas áreas temáticas do que Star Wars. Do que Eu sou Star Wars. obrigado a admitir isso. Eu sei! Mas ouvir é mais gostoso.
Ju, de nada, Ju. E A eu, Ju vai estar assistindo aqui, mano. na verdade, eu como fã de Star Wars, eu fico um pouco frustrado da Disney não ter feito um trabalho tão bom quanto o Falta Universal ainda, fez. falta. Não, É e legal, mas a área de Harry Potter é mais... E aonde eles falharam em Star Wars? na sua Assim, opinião? eu vou dar uma opinião de... E assim, Por eu favor. gosto de Star Wars, tá? E eu gosto de Star Wars não tanto quanto o Felipe, mas a Disney é e sempre foi arrogante. Sim, concordo. E ela é arrogante. E ela achou que ela, por ser Disney, podia criar algo novo. E onde é que Harry Potter te pega? Harry Potter te pega, foi aquilo que eu falei, quando você, muito novo, começou a ler o livro, tudo que você queria era receber sua coruja para estudar em Hogwarts. E quando você entra ali e vê aquele castelo, era ali que você queria estar. E jogar o quadribol ali, né? Eu não sou muito adepto de esportes. Mas Star Wars não causa isso, porque assim, Batuu, onde está o Galaxy's Edge, não é um lugar onde você sempre quis estar. Não, porque não existia. Eles criaram exclusivamente para o parque. Diferente de Hogwarts, das áreas de Harry Potter, que tudo que você vê lá, você vê uma contraparte no cinema. Ou você lê no livro. Tudo que está lá... E tem essas duas camadas, né, Felipe? É importante para quem é Potterhead, assim. Quem só assistiu os filmes reconhece os elementos dos filmes. Exato. Mas tem coisa que você só viu nos livros. Que não está nos livros, tá nos lá. filmes. E tá lá. Tá. Então Aham. tem várias camadas. Então, quando a Disney comprou a propriedade do Star Wars do George Lucas, eles vieram com as trilogias novas. Só que a Disney falou assim, não, vamos fazer tudo novo, vamos fazer tudo novo. Então, tudo que é antigo, toda a parte que realmente que causa nostalgia de todos os fãs de 40, 50 anos atrás, que gostam de Star Wars, eles não usaram. Eles não fizeram uma área temática Tá. representando planetas ou ambientes ou histórias ou momentos das trilogias clássicas ou mesmo das trilogias prequelas que hoje já tem uma legião de fãs. E eles não fizeram isso, eles fizeram das novas. E as novas Não empolgou não tanto. empolgou. E mesmo as novas ainda é além, dos novos. Eles criaram um planeta novo, um ambiente novo, uma nova ambientação que, Se perderam em algum momento. tem meio que cara de várias coisas que você viu em diversas mídias de Star Wars, mas é um negócio novo. Cara, você só E queria... não tem os personagens. Você só queria... Não tem os personagens. Não, mas assim... O máximo que tem é o Kylo Ren, a Rey Aham. e o Chewbacca. de Harry Potter não conhecido. tem também. E não precisa. Mas você tem as pessoas vestindo hobby. Então, e tem isso, e aí o que eu queria? Cara, a gente só queria um igluzinho numa terra árida, É. que era a casa do Luke. Era só isso que você precisava, não precisava de um mega pré. Aham, Porque eu vou aham. falar assim, eu vou fazer uma outra conta, assim, comparar com Harry Potter é covardia. A área de Star Wars lá nos parques. Eu vou comparar com Pandora, a área do Avatar. É uma ótima comparação. Ninguém liga para Avatar. E a gente foi assistir agora o segundo filme do Avatar por conta da atração que colocou em Avatar. E o que eles fizeram em criar a atmosfera de Pandora, onde está o Avatar, era muito mais fácil você criar um cantinho de Dagobah. Uhum. Fácil, com muito menos orçamento. Aham, Então, e são coisas muito simples. Assim, isso que o Felipe falou, na área de Hogwarts, todo mundo usa hobby, assim, todo mundo compra varinha, e a varinha é cara. É cara, o hobby é caro. Mas na área de Star Wars, cara, você não tem um hobby de Jedi lá vendendo pra você comprar. Até tem, só que é tão caro e você não pode usar. E você não pode usar lá, não conversa com aquilo, não tem esse clima. E tem um negócio. Na área do Harry Potter, você tem uma experiência. Você pode entrar na loja de varinhas. Cara, é uma loja incrivelmente bem decorada. Tá. Todos os produtos são incríveis. Você vê aquelas prateleiras todas tortas, com aquele monte de caixa. Só que se você quiser, você pode ter uma experiência onde você vê ali um showzinho, onde todo mundo entra junto na loja. E é igual ao do filme. Na hora que o Harry Potter tá escolhendo a varinha, A varinha te escolhe. a varinha que te escolhe. Não é o Harry Potter que, que escolhe a varinha, que tem uma escolhe ele. galera, aí vem um cara fantasiado ali de como é que é o nome? Olivaras. E aí ele escolhe aleatoriamente alguém ali do público. Uma boa parte das vezes ele pega criança, mas às vezes o Pedro, né? O Pedro foi também. Ele pega uns adultos também. E aí ele pega essa pessoa pra pessoa chacoalhar a varinha e acende uma luz, abre uma gaveta, faz igual o filme. Igual ao filme. Tá. Só que mesmo que só uma pessoa que fez a experiência, todo mundo que pôde entrar junto tá vendo. Na área do Harry Potter tem uma experiência que eu achei incrível, é Não é de fantástica. Star Wars, né? Perdão, na área do Star Wars tem uma experiência que eu achei incrível, fantástica, que eu fiz, que é de você construir seu próprio sabre de luz, que é do Savi's Workshop. E é caro pra cacete. É caro pra cacete. Vale a pena? Olha, eu como fã, eu amei a experiência.
ela é emocionante, ela é legal, ela é divertida. Você sai de lá com um sabre de luz bonitão, que é o que você desenhou, que é o que você montou ali com as peças que você escolheu. E a experiência dura mais ou menos uma meia hora e ela é super emocionante. Pra quem é fã de Star Wars, você vai chorar fazendo aquilo lá e saindo lá, sabe, da cor da lâmina que você gostou e tal. Aham. Só que é cara e só pode entrar a pessoa que pagou e um acompanhante. Então é uma experiência que fica escondida atrás de um paywall, digamos. Tá. Enquanto a experiência da varinha, por mais que você não seja o escolhido sempre, qualquer um que entra na fila pode entrar e ver. E você convive depois, as pessoas Exato. continuam carregando a sua varinha, mesmo que você não tenha a varinha interativa, que você faz magias em alguns pontos, mas mesmo as outras pessoas que estão carregando a varinha, que estão vestidas de hobby, e aí é um ponto assim que Star Wars não tem, e é importante no mundo de Harry Potter, assim, cada um tem sua casa em Hogwarts. Cada um tem a sua casa em Hogwarts. E cada um tá usando um hobby diferente e se reconhece no outro ali. Aham. E ali, Star Wars, você não consegue nem se reconhecer porque não era aquilo que você queria viver, apesar de você ter ido, mas assim, você queria ser um Jedi da Old Republic. Uhum. Você queria interagir com os... E aí um outro ponto importante é que a Disney prometeu muito naquela D23, que falou que a gente ia interagir com o droid, que ia ter isso. Pô, a gente queria entrar no restaurante, a gente queria ver aquela bandinha lá no canto, sabe? Pô. Então, assim, Harry Potter não tem personagem nenhum, até porque isso você deporia contra Harry Potter. Vocês colocam os personagens que não são o Harry, o Rony e a Hermione que a gente conhece. E outros. Então, assim, você Até não... porque a área não tá presa em nenhum temporal, uma linha temporal, não tem nada. Não, né? porque Hogwarts é muito maior. Hogwarts é muito mais Exato. velho do que a história que a gente viu. Exato. Então, assim, você vê elementos dentro do... E eu acho que a Disney achou que ela se bastava como se só criou quadrinho para aquele lugar, assim. E onde tudo que a gente queria era ir para Tatooine ou Coruscant. pegar um Hogwarts Express, qualquer um que mudasse a gente, colocasse a gente dentro de um Star Cruiser, dentro da Estrela da Morte, para andar 4 corredores cinza todos já era uma baita experiência. Não, mas assim, até nesse ponto a Disney errou, porque, por exemplo, tem uma atração que é Millennium Falcon. Você tem lá uma puta Millennium Falcon enorme na área, que é maravilhosa, você tira foto e tal. Você entra e você pilota Millennium Falcon. Eles conseguiram deixar até essa atração não tão boa. Porque quem que é o personagem principal dentro de Star Wars que tá lá dentro dessa atração te chamando para pilotar Millennium Falcon? É o Hondo Ohnaka, que é um personagem das animações. Que pouca gente viu. Quer dizer, pouca gente não, mas assim, não é o que o grande público viu dos filmes. Não é o Han Solo. Os mais novos. O Chewbacca até aparece. Mas é o Hondo Ohnaka, o personagem principal que te faz pilotar Millennium Falcon. Ou seja, até nisso eles erraram. Quando você entra no Escape from Gringotts, na primeira trecho, que quando ele muda, e aí desculpa o spoiler pra vocês, mas você encontra... Não, manda ver. Você encontra o Voldemort e a Bellatrix. Cara, é aquilo que você queria ver. Quando você vai no Forbidden Journey, você encontrou o Hagrid, você encontrou o Harry, você encontrou a Hermione, você encontrou sabe? Cara, o Dumbledore. Você entrou no castelo de Hogwarts, pra quem é Potterhead, você vê a penseira, você entrou na sala do Dumbledore, você viu o Fawkes. Então, assim, você vive... Você vê a sala de aula de Dark Arts. E agora no Hagrid, você entra pela sala de herbologia. Exato. Nossa, então, assim, é muito mais completo, então. Sim. Sim, porque assim, mas aí, o que eles estão fazendo? Eles estão reproduzindo algo que todo mundo queria viver. Assim, quem leu Harry Potter quando era novo, estava esperando por isso. E esse é o grande ponto de Star Wars, assim. E eu vou te dizer assim, mesmo que fosse do prequel, não seria a mesma coisa, mas já seria melhor do que foi feito. Com certeza. Pô, por que não... Assim, eu vou te dizer, uma corrida de pod, ela seria muito curtida, assim, mais do que a atração que é a Millennium Falcon hoje. Provavelmente. Então, assim, o grande ponto é que a Disney perdeu em Star Wars, assim, E aí é para além dos parques, assim, a gente tem uma outra questão de Star Wars aí, que é que engloba a Disney, mas, assim, ela tem problemas criativos com Star Wars que não deixa Star Wars cansar, porque se você vê quando surgiu Harry Potter ele estava descansando, surgiu o parque, e o que vem de novo é ruim. E o que veio de novo depois é ruim. Tanto que a gente não vê Animais Fantásticos no parque, porque reconheceu isso. Tanto que o Parque Novo, eles estão dando uma volta temática maluca lá para fugir do que eles planejaram inicialmente, né? Então, porque é isso, assim.
Começou bem a trilogia nova? Começou legal, eu gosto do primeiro filme. Eu gosto do segundo também. Mas, do segundo eu também gosto, mas o que a gente queria, de verdade, era ver o Vader, era ver o Yoda. Você não vê isso eu lá. acho que vocês Não. comentaram no último episódio de vocês, Dos personagens. Cara, antes de abrir a Galaxy Z, tinha uma parada que era a Capitã Phasma e todos os Stormtroopers marchando simplesmente pelo Hollywood Studios. E às vezes parava, pegava uma criança que tava fantasiada, aí o Stormtrooper ia lá, dava uma esculachada na criança. Era super legal. Tinha tanto vídeo legal assim, que a interação do personagem... E pararam. Pararam. O que tem hoje na Galaxy Z é que o Kylo Ren anda pelo meio da área com dois Stormtroopers atrás dele. Às vezes são os Stormtroopers dois sozinhos, sem o Kylo Ren. E às vezes eles param numa pessoa, não sei o quê. Mas a gente tá acostumado a ver 30 Stormtroopers, né? Essa interação desses Stormtroopers com os visitantes ainda é legal. Mas é pouco, porque precisaria ter, porque deveria ter, sabe? E aí tem uma coisa pior ainda, porque acontece, dentro de Batuu, você só tem produtos de Batuu. É. Eles quiseram fazer o storytelling da área até nas lojas, nos produtos e nas comidas que são vendidas lá dentro. Eu achei corajoso da Disney fazer isso, mas não funcionou. Cara, mas é corajoso, Porque mas você não é o a Universal cliente. fez isso melhor. Aham. Porque o que você... Cara, você tá na área de Harry Potter, cara, você quer comprar um Harry Potter. Saúde. Saúde. Come o queijinho. E aí prova o drink. Ser mais adocicado. Interessante. Com queijinho. O primeiro drink eu fiz uma homenagem a Star Wars, esse é uma homenagem a Harry Potter. Tem a cerveja de manteiga, que ninguém gosta, né? Nossa, eu adoro. Eu acho um Eu lixo. acho- Que é sem álcool. Eu gosto. É, sem álcool. Eu fiz um whisky irlandês, infusionado na manteiga, Nossa. Nossa, é muito... um xarope de caramelo salgado e um Nossa, queijinho delícia. grana padano aí pra... O queijinho em cima faz uma... faz toda a diferença, né? Nossa. Não, e agora que você falou da manteiga, que você sente o sabor de amanteigado. É. Você não descobriu o que era, assim, meio acastanhado no final e é a manteiga. Então, eu acho que assim, com relação a parques temáticos, e o que piora ainda a questão da Star Wars, é que Harry Potter já estava pronto, não foi uma coisa que surgiu depois e melhorou o que Star Wars tinha. O que eles fizeram por aí com Star Wars, com Galaxy Z, cara, as naves são impressionantes, alguns droids são impressionantes, o Rise of the Resistance é muito impressionante. Mas Pandora é melhor do que o Galaxy Z. Porra! Então, mas é que tá. A Disney chegou a roubar o Imagineer, que não é o mesmo nome, né? Mas o Scott Trowbridge, que foi o Imagineer-chefe da Galaxy Z, que é a área de Star Wars e coisa, é o cara que estava na frente da produção da área de Harry Potter no universo. Mas eu não sei se teve muita interferência ou se eles não souberam tratar bem, que não deu muito certo. A área de Pandora é um case, assim, bizarro, porque, como o Lucas falou, apesar de Avatar 1 e 2 serem duas das maiores bilheterias da história do cinema, você não vê gente andando pela rua com camiseta de Pandora, com camiseta de Avatar. Não existe uma legião de fãs, não existe um fandom como existe de Harry Potter, como existe de Star Wars. Mas a área foi feita por o Imagineer-chefe, que era um cara que chama Joe Rohde, que infelizmente ele se aposentou, saiu da Disney, a Disney perdeu esse cara. Junto com o James Cameron, que é o criador dos filmes, eles criaram a área de Pandora de um jeito que você nunca viu os filmes. Você vai chegar lá, você vai amar aquela área. E eu Você vai ouso amar. te dizer que vende mais merchan do que o Galaxy Z. Porque o que tem de gente com mesmo? aquele bonequinho do Eu acho Banshee que, no eu acho que ombro. não chega nesse caso, mas... Cara, a área de Pandora no Animal Kingdom, ela é muito apaixonante. Eles fizeram ela direitinho, porque eles tiraram fora do que você tem nos filmes, mesmo assim, mas ainda ela é reconhecível. E assim, primeiro, a atração que tem lá, que é a Flight of Passage, é uma das atrações mais incríveis que você vai na sua vida. A mais, na minha opinião. Quando você for lá na sua primeira vez, se você não vê nenhum spoiler, que eu recomendo nesse caso não ver mesmo nenhum spoiler nessa atração, você vai falar assim, cara, eu acabei de voar nas costas de um Banshee no planeta daqui a tantos milhões de anos de luz aqui. Você vai falar assim, eu voei. É impressionante. Mas assim, é uma área Quando você que sai encanta. do Millennium Falcon, você fala, que videogame da hora que eu vi da Millennium Falcon. Não, na verdade, sabe qual que é a minha sensação sempre da Millennium Falcon? Eu falo assim, pô, mas já acabou? Porque é tão Porra, é rápido. mesmo.
Porque assim, cara, você sentou no cockpit da Millennium Falcon, você entrou Não, no eu tô num hiperespaço. tesão da porra. pra Caramba, eu chegar tô lá. pilotando aqui. Ih, acabou. Cadê? Não, E eu foi isso. queria deixar no piloto automático pra jogar um xadrezinho É aqui, isso. pô. E foi isso. Porque ainda tem o problema da Millennium Falcon, se você não é o piloto, porque você tem aquele negócio, você tem 6 pessoas dentro, você tem Tá. 2 pilotos, 2 artilheiros e 2 engenheiros. Tá. Se você não é o piloto, se você é o artilheiro ou engenheiro, a sua experiência piora muito. Você perde muito da experiência da Millennium Falcon. Tá. Eu fui piloto. Mas o meu copiloto foi meu filho de 3 anos. E aí um controla pra cima e pra baixo e outro pra direita e pra esquerda. Aham. E aí a criança de 3 anos fazia assim, ó. Ah, o tempo inteiro, né? Então, A nave ficou meio bamba, né? Foi ralando. Sabe aquela pessoa que sobe a rampa do shopping rampa do ralando? shopping assim? ralando, né? Foi não com a nave, com a Millennium Falcon. Porra, então pelo que vocês falaram, Harry Potter, o fã deu um upgrade e o fã de Star Wars ficou parado ou declinou? Não declinou, mas é que hoje a propriedade intelectual do Star Wars está meio maltratada pela Disney, né? Eu gosto muito da área. Eu acho que a área temática do Star Wars, ela é bem feita. Eu acho que o design sonoro da área é incrível. Você entra lá, você ouve coisas. Você que é mixologista é o nome certo? Aham. Quando você entrar na Algas Cantina, que é o boteco, que é o bar do XL, Tô louco pra ir lá. você vai ver aquele lugar todo decorado, que todas as torneiras de chopp tem um sabre de luz, tem uma não sei o quê, são Tá. temáticas, tudo é dentro do universo. A decoração é incrível. E a tematização é perfeita. É incrível. Mas você não quer ficar lá. você sente que falta um chance, assim. Não te segura, não te Enquanto segura, na área não do te Harry prende. Potter, cara, você vai lá no Beco Diagonal, que é no Universal Studios, que tem o dragão cuspindo fogo ali em cima do banco. Você entra na Flórida para tomar um sorvete. Você senta naquela escada ali, onde tem uma escada. Só de você estar ali, você não quer sair daquele lugar. Travessa do Tranco, né? Travessa do Tranco, que é um lugar, assim, nos livros, que ele é onde tem a loja Borges Burks lá, que é onde vende material de artes das trevas. Cara, não tem nada lá. É só um beco escuro. Mas é E tão você legal. entra lá e você sente É aquele mesmo. frio de artes das trevas, aquela vontade e aquela descrição do livro, assim. A grande diferença, eu acho, de Star Wars e Harry Potter é que em Harry Potter você vive aquilo que você leu ou que você viu no livro. Tá. Aham. Em Star Wars, pontualmente você vive na Millennium Falcon e você tem uma grande experiência de ride com a Rise of the A Resistance. Rise of the Resistance. A Rise é um ride fora de série. Mas, como a gente falou assim, parque temático é mais do que brinquedo. E aí que eu acho que perde muito, assim, E Star quem Wars. vai quer ver quer ter essa experiência, né? É que se você pensa assim, o grande público, assim, o público médio de Harry Potter é quem viu os filmes. Não é nem quem lê os livros, é quem viu os filmes. Quem vê os filmes. O público médio mais padrão de Star Wars é quem viu os filmes. Pelo menos a trilogia clássica. Sim. Talvez não tenha visto nem a prequela nem a sequela, mas pelo O menos 4, 5 e 6, né? Aí você fala assim, pô, o universo de Star Wars é enorme. Tem livros, tem quadrinho, tem as animações. Desenhos. Batu, que é o nome do planeta que eles criaram para a área temática, você reconhece muitas coisas que você viu em todas as mídias lá. Mas para quem só viu os filmes, você não vai ver nada disso. E tem uma outra coisa, né? Você tem... É diferente do Harry Potter. Quem só viu os filmes, você vai lá e fala assim, que você reconhece tudo. E tem uma outra coisa, né? Você tem 11 filmes, onde 4 só são bons, também é um problema. Mas eu tô mentindo, ué? Eu tô mentindo. A conta não fecha, né, Não vai Luca? fechar, pô. Você não quer viver aqui, você quer o recorte que você quer viver é Caraca, muito pequeno, porra. pô. Então, e é isso. Esse universo expandido de livros, de quadrinhos, e agora das séries, mesmo as séries, elas não conseguem fazer assim... você querer mais Star Wars. Então, talvez o que a Disney queria fazer, ela achou que o hype do Star Wars ia gerar interesse para ela poder expandir aquele batu. Tá. E quando isso não acontece com os filmes, com as séries, eles não decolam, você não consegue fazer aquilo. E aí que eu acho que também é um erro de avaliação. Porque assim, por mais que Star Wars seja infinita vezes maior que Avatar, eles deviam ter aprendido que uma área bem tematizada... Pô, na área de Avatar, você faz questão de ir nela de manhã e de noite. Porque muda. Porque A muda. iluminação. Você volta lá pra não fazer nada, você não vai na ride, você só quer ver
o chão aceso, a bioluminescência, sabe? Então, e é isso, assim, você saiu da Galaxy Z, acabou, você não vai voltar na Galaxy Z. Não, e eles poderiam fazer um show de drone, alguma coisa noturna no céu, mas eles não fazem. Não fazem. Acabou, É, né? uma luta bem coreografada de sabre de luz em algum lugar, assim, com o Inquisidor, qualquer coisa. Nem precisava trazer o Vader. E assim, a principal loja de Star Wars não está ali. Você vai comprar coisas de Star Wars do outro lado do parque. Você vai encontrar o Chewbacca, o Darth Vader, num outro lado do parque, assim. Vou te dizer, assim, encontrar o Darth Vader e encontrar a Doutora Brinquedo no Hollywood Studios é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, pô... E Harry Potter fez tudo isso sem colocar um personagem. Cara, que animal. Mas os personagens, por exemplo, aí você vê lá o Chewbacca andando... Aí quem só conhece a trilogia clássica. Ah, cadê o Luke? Cadê o Darth Vader? Cadê o Han Solo? Cadê a Princesa Leia? Sente falta, quer ver, né? Ah, não tem. Por quê? Porque a área tá presa dentro de um timeline entre o episódio 8 e 9, que são as coisas... Quer dizer, não faz sentido Não faz esse sentido, tipo de coisa. não faz E o sentido. Tanto Vader- que, recentemente, a E Disney o colocou episódio o 9 foi uma Mandaloriano... bosta também, pô. Puta, mas nem me fala. Se a gente começar aqui, a gente vai parar. Vai começar a falar mal do episódio 9. E o Felipe, eu lembro dessa mensagem assim, não, eu não desgostei tanto. Aí eu falei assim, cara, eu odiei, eu saí decepcionado. E depois ele falou assim, eu tô pensando aqui. Na verdade, Ele vai piorando cada vez que eu Pô, penso. eu fui ver no cinema, peguei a sessão das 11h30, 11h40, fui com um brother. Meu, episódio 9, vamos lá, caralho, pô. Mano, eu dormi da metade pro final. Eu saí- Não, eu- tá bom, eu- O problema é que eu fui nesse filme, no dia da pré-estreia, que eu tinha acabado de sair da festa de final de ano da empresa, e eu tava bebaço. Eu tava muito bem, eu tava louco. Eu não vi metade do filme porque eu dormi tudo. Eu vou te dizer assim que eu saí triste. Quando eu fui ver de novo, achei uma merda. Que droga, né? Eu gosto muito de cinema. Eu saí triste 2 vezes do cinema. Triste. Uma foi no Rei Leão, Nossa. live action, Vai ver aqui. É. e a outra foi no Star Wars. Assim, eu nunca senti um vazio tão grande quanto no episódio 9. Sabe quando você sai assim, Frustrado. cara, Fala por quê, eu né? não consegui odiar, que aquilo é uma decepção tão grande que eu não consegui odiar. Não, algumas aquilo. coisas, por exemplo, Star Wars, tem que botar o ponto final ali e acabou. Se ele fez a 6 e soltou a 4, a 5 e a 6, Era só depois não... escrever direito. Era que a Disney pirou com alguns barulhentos que não gostaram do episódio 8 lá, do Últimos Jedi. E jogou fora. Não, Mas assim, o lance dos personagens é tão verdade que os personagens fazem falta na área de Star Wars que quando recentemente eles colocaram o Mandaloriano lá, é um Mandaloriano perfeito com Baby Yoda. Uma série e que Darth eu Vader. gostei até. Boa, sim. tirando a última temporada, né, pessoal? A última temporada, a última- eles deram uma Puta, cagada. por quê, né? Enfim. Porque aí vem a ordem de cima. É. Quando vem o Bota o top-down, Baby, eliminamos o Baby Yoda, bota o Baby quando Yoda. não deixa os criadores E do agora ele cineasta vai fazer o ser- negócio, É, o Din Djarin é o que é? O pai da Larissa Manoela agora pro Baby Yoda, né? datou o episódio, né? Datou o episódio. Mas quando eles botaram o Mandaloriano aparecendo na área, cara, a galera junto em volta dele, porque todo mundo quer ver esses Todo mundo quer personagens. ver, todo mundo quer ver. E assim, a gente vê a mudança, a grande diferença que podia ser simples quando a gente vê. Harry Potter soltou uma última atração que é a Montanha-Russa do Hagrid. Fantástico, uma das atrações mais incríveis Cara, que eu vi. tem um animatrônico do Hagrid em um ponto lá que vocês vão ver. Cara, que era aquilo. E é super simples você fazer o Vader, Chewbacca, qualquer um que não seja uma pessoa física, porque animatrônico de pessoas eles costumam ficar mais datados. Outra coisa, na área de Pandora, a gente tem o Shaman of Songs lá, que é uma coisa, talvez, e eu acho esse animatrônico mais impressionante do que o do Hagrid. Porque os movimentos são muito Cara, ele é fluidos, impressionante. assim. Cara, e a gente só precisava de um Vader fazendo assim, ó. Num outro animatrônico que tá só isso. Cara, que aquilo ali realizava qualquer atração e você ficava lá tirando foto, Sim. disfarçava Aí defeito. eles de fizeram o qualquer outra animatrônico coisa. de quem? Do Rondonaka. Quem que é o Rondonaka? Você já viu as animações? Você sabe Assistiu quem é o Rebels? Rondonaka? Não. É um baita personagem. Eu É um gosto personagem do legal, Rondonaka. mas é animação, é quem viu as animações. Então, e assim, é um personagem legal, mas não era aquilo que a gente queria Não. ver. Não é o que o público grande, o grande público, Aham, o público aham. médico conhece, infelizmente. E aí você põe um nível de entendimento. E assim, e ali onde está o Rondonaka, tirando a questão do timeline, que ele te dá uma missão, cara, poderia ser o Han Solo, podia ser Jabba o Hutt. Qualquer coisa, qualquer um poderia te dar uma missão, porque ele só tá contando uma historinha da atração. Imagina se assim, vamos junto com a gente salvar o Luke que ele tá fazendo ali
a corrida contra a Estrela da Morte? E é isso? Mas não é. É um negócio super genérico, que é um videogame, que parece um videogame qualquer, que não tem nenhuma referência com nada que você viu em nenhum filme, nem animação, o que você tá vendo ali na tela, o que você tá pilotando na nave. Então você perde a... Harry Potter, as áreas do Harry Potter, ele vai justamente onde ele sabe que pega as pessoas, que é na nostalgia. Ele te pega pela nostalgia. Star Wars não consegue fazer isso. A área de Star Wars nos parques não consegue te pegar pela nostalgia. Exceto o sabre de luz. A experiência do sabre de luz consegue. Mas é pra poucos também, né? É porque é cara. $220. 200... Vale a pena? Vale, mas é muito caro. Cara, vamos lá, $200. A varinha mais cara custa, sei lá, $80 agora. Olha a diferença, Olha a diferença. a discrepância. E a experiência que você vai ter, né, ali na Eu acho entrega final, né? Eu de acho que tudo. essa experiência do sabre de luz eu não fiz por conta do preço, mas eu acho que ela deve valer a pena. Mas isso é tão grandioso. Sim. Pô, você pegou seu cristal Kyber, construiu o seu sabre de luz. Cara, que isso deveria ser... pô, a hora que você acendesse seu sabre de luz na área ali, pô, devia ter várias partes no final da noite, pô, anoiteceu. Devia ser um rito, onde todas as pessoas que fizeram o seu sabre de luz, à noite, num Galaxy Z, acendessem Olha esse que sabre de luz. legal. Olha que legal isso aí que você falou. Cara, e é Mas simples, na meu. verdade a Disney desencoraja o pessoal a ficar... Porque eles não querem que ninguém sem querer bate alguém do lado. Então eles não querem que a pessoa fique brincando com o sabre de luz na área, entendeu? É diferente da varinha. A varinha, você tem... A Universal foi foda. Porque eles implementaram a varinha de um jeito muito inteligente nas áreas temáticas deles. Porque você vai lá, você compra a varinha, que ela é interativa, que ela tem lá um sensor na frente. Aham. Você ganha um mapa onde você vai... onde que tem as magias? Aí você vai na frente de uma vitrine lá, tal, aqui tem a magia que faz voltar no tempo. Aí você aponta lá, tchum, faz o movimento que ele te ensina, e de repente começa a mexer. Você vai no lugar lá que começa a sair água. Então eles implementaram essa questão das varinhas na área temática de um jeito brilhante. E a Disney não consegue fazer nada perto parecido disso. E é mais do que... E além disso, assim, vamos lá pensar assim. Pô, eu vou na área do Harry Potter, cara, eu compro feijõezinho de todos os sabores, eu compro sapo de chocolate. São coisas que são tangíveis para quem participou isso. E aí eu vou te dizer assim, um filme de Star Wars que o pessoal odeia. Eu não tenho nem aqueles sapos que o Jar Jar Binks rouba com a língua, cara. E aquilo podia ser feito de balafine, meu. Pô, ia vender. Ia vender. Não, e a única coisa que eles tentaram fazer, que é o tal do leite Ia ser azul, legal, né? é ruim. Não chega nem perto da cerveja Que é manteigada. ruim também, mas todo mundo compra. Eu falo assim, todo mundo que gosta de Harry Potter vai a primeira vez, eu falo assim, é ruim, mas tome. Vivencia essa experiência. Vivencia essa experiência. Vivencia. Cara, Harry Potter tem... são coisas muito simples. O que eles vendem? Eles vendem umas poçõezinhas assim, que é pra você misturar na água e a água ficar colorida. É uma poção. Aham. Gosto de bala. Ficou gosto Cara, de que é bala. um suco, velho. É um Gosto de bala. suco. E você tá realizando a tua poção. É simples. Cara, Uma e assim... bobeirinha, né? Fã Eles de podiam se falar, né? Fã de Harry Potter é meio tonto, gosta de qualquer coisa. Eu falo assim, a gente gosta de qualquer coisa que é de Harry Potter. Fã de Star Wars é muito chato, então costuma não gostar do que. Mas o fã de Star Wars está tão carente, cara, que qualquer coisa ali no Galaxy Z ele já era um carinho Já dele. vai um carinho. Já era... Você não tava louco pra gastar todo o dinheiro que você Cara, não tinha lá, velho? Eu queria muito comprar coisas na Galaxy Z. Eu não tive vontade de comprar nada. Agora, se você entra nas lojas do Harry Potter, Você quer tem vontade de comprar comprar tudo. tudo. É um inferno. Cara, eu tenho um pomo de ouro do Harry Potter. Sério, que podia vender em qualquer feira de produtos do Paraguai aqui em São Paulo. 25 de março. Cara, ele é um negócio de plástico que mexe duas asinhas de plástico, cara, e eu paguei $20. Paguei feliz. Pagaria de novo. Te deixou satisfeito. A única coisa que eu comprei na Galaxy Z foi isso aqui, ó. A jaqueta. Essa jaqueta. E assim, pra você ter uma noção de como a Disney tá errando, essa jaqueta, cara, é super legal. Ela é bem tematizada, ela tem cara de Star Wars e tal. Aham. Ela só vendia numa barraquinha na frente da entrada do Rise of the Resistance, nem vendia na loja principal de roupa. Só tinha tamanho GGGX, gordo americano. Eu tive que comprar. Eu tô aqui, viu? Era gigante isso aqui. Era o único tamanho que tinha. Eu comprei, porque era o único que tinha. Era a jaqueta mais legal que tinha. Cheguei aqui no Brasil, mandei na costureira pra diminuir Pra poder o tamanho. ajustar. E assim, tinha pouco
lá na lojinha, e dos 15 minutos que a gente ficou na frente dessa barraquinha, todo mundo que encostava na frente olhava pra essa jaqueta e perguntava se tinha tamanho e não tinha e ia embora. Então a Caraca, Disney, nem isso. nos produtos, Nem nos produtos. eles estão acertando dentro da Galaxy Z. Mas que é? Tão Eu relaxados? não sei, cara, eu não sei. É assim, é que a Disney passou recentemente por uma gestão, um CEO que foi deposto e voltou ao antigo, que o cara fez muita merda. Então acho que a gente ainda vai ver por alguns anos ainda Tá, tem uns resquícios uns aí. resquícios das merdas que o cara fez. Mas, na verdade, a Disney tá passando por um tumulto interno político de gestão que, assim... o cinema, para quem tá vendo agora, sabe o quanto a Disney tá se ferrando no cinema, com só prejuízo de bilheteria e tal. Então Não tá acertando uma. Não tá acertando a gestão da Disney tá toda cagada. Tá toda cagada. A real é essa, né? A real é essa. Mas assim, e é muito fácil, assim. Nós que, seguindo a alcunha que nos cabe, que é de Kinga da Disney, Que é a Disney? cara, a gente quer dar grana pra eles, velho, e é muito simples, a gente quer comprar. Cara, E a Disney deveria ver que errou e pivotar e ir pra essa linha, porque... Cara, eu quero uma camiseta escrito Star Wars Galaxy Z. É isso que eu quero. Eu quero Só isso. uma pelúcia do Yoda, cara, que eu quero comprar a aham. pelúcia do Yoda. Ai, não tava no storytelling. Cara... E aí a Disney tem que decidir se ela quer ganhar dinheiro ou se ela quer... Eu acho que a Disney tem uma dificuldade séria, e aí o Felipe, mais do que ninguém, deve... que mais um detalhe. A Disney tem uma dificuldade em assumir que ela fez cagada impressionante. Eles não fazem. Eles preferem fechar Aham. do que assumir. Então, aconteceu recentemente com o famigerado hotel de Star Wars. É. Eles abriram uma experiência um ano atrás, chamava-se Galactic Star Cruiser, que eles anunciaram há 4, 3 anos atrás, que seria o hotel de Star Wars. No final não era exatamente um hotel, era uma experiência temática Tá. de 2 noites, que você vive, é até difícil explicar, é um jantar temático / escape room / teatro interativo. É um que você dorme. RPG. É um RPG. É um RPG. Resumindo, é um RPG. Que a Disney, dentro de toda a sua arrogância, achou que as pessoas poderiam pagar numa família de 4 pessoas $6.000 para passar 2 noites. Fala de novo. $6.000. Meu Deus do céu. Faz uma conta rápida aí, você vende seu carro para você passar 2 noites no hotel. 2 noites nessa experiência. A experiência era interessante? Com certeza devia ser. Pelo que a gente viu de blogueirinho, de tudo mais, galera que foi para lá, parecia ser um negócio que eu adoraria vivenciar, mas eu nunca ia pagar 30, 35 mil reais para fazer um negócio desse, né? Eu tenho uma teoria assim, e eu gosto quando a coisa é cara assim. Porque aí eu nem tento pagar. Você não Porque se fosse um pouquinho menos, eu falo assim, pô, como é que eu consigo encaixar, fazer uma... Quando é muito cara assim, eu nem penso. Eu não tenho chance nenhuma de fazer. Você não tem nem a ilusão de que um dia você vai fazer aquilo lá, né? Porque quando anunciou, a gente começou a falar assim, vai ser caro. Eu preciso me preparar para passar uma noite nesse Não, hotel. a gente tava pensando que ia ser caro o nível Grand Floridian, que era tipo $1.000 a diária. Mas... isso, cara, eu vou dormir uma noite de $1.000, cara, eu vou me matar aqui, eu vou separar $1.000 para viver isso. Não, eu não vou nem dormir, né? Pois é. Então, eles fizeram esse negócio, só que ao invés de novo, eles tematizarem pela trilogia clássica, não sei o quê, eles foram na trilogia nova. Por quê? Porque a trilogia nova é deles, é da Disney, não é as coisas antigas do George Lucas. Entendi. E foi um fiasco. Porque tava na cara que o negócio, depois da primeira leva de pessoas que iam aí, ninguém mais ia repetir. E aí eles estão tendo um prejuízo, acho que de $200 milhões que eles estão tendo que eles falaram assim, não, chega, vamos fechar essa porra. Depois de 1 ano de operação, negócio que gastaram $1 bilhão para construir, eles vão fechar. Porque eles preferem parar de ter o prejuízo do que de pensar em consertar e refazer não sei o quê, e admitir que eles estavam errados. E aí tem um arranjo tributário aí, que a Disney não pode fazer nada naquele lugar. Ele tem que fechar e ficar fechado por X anos para poder fazer. Então, eles vão ter que pagar imposto. É muito disso que a gente fala da arrogância. Era algo que todo mundo queria consumir. E tinha um potencial para isso e foi executado de uma forma... Se fosse um hotel simples. Só um hotel tematizado, que nem é o Art of Animation. Sim. Cara, ia vender que nem água. E é o que a gente fala, assim, por que não tem um hotel de Harry Potter, que é um negócio que a gente fica desesperado? Então, e talvez seja isso. Harry Potter não tem hotel. Não tem. Não tem, infelizmente. E aí, assim, lembra que a gente começou no começo desse papo, que a gente falou assim, pô, Orlando é o lugar que as pessoas mais repetem.
Qual que é o grande segredo desses parques temáticos? É receita recorrente. E ele não ia, porque você sabe, o cara que se esforçou para pagar $6.000, ou que tem dinheiro para cagar $6.000, tá bom, já vivi, não vou viver de novo. Então você não gera isso. Por exemplo, se eu pudesse ficar no Art of Animation de novo, eu ficaria, porque eu fiquei na Pequena Sereia, ainda eu tenho que ver a suíte do Carros, a suíte do Rei Leão. Pô, é uma coisa que me dá vontade. É um hotel, você não vai ficar no hotel, você vai pros parques, você vai fazer outras coisas e você volta pro hotel. Então, não é que é uma experiência que, tô repetindo o hotel, você não vai perder. Agora, o Galaxy, o Star Cruiser, realmente, se você repetir a mesma história, você não tá vendo nada de novo do que você já viu da primeira vez que você pagou $6.000. E mesmo que seja outra história, assim, por mais que você mude o storytelling, você mude o lore, a história, a experiência no final é muito simples. E vamos lá. E aí, desculpa pessoal pelo estereótipo e pelo... Mas qual que é o perfil? Tá desculpado. Não, qual que é o perfil do fã de Star Wars? Cara, não é uma pessoa extrovertida que vai interagir num ato de teatro com pessoas desconhecidas. Esse não é. E era isso que a vivência do hotel precisava. Então, assim, o cara que talvez estivesse disposto a fazer um sacrifício para pagar $6.000, ele não ia se sentir bem naquela experiência. Então, assim, de novo, você não está avaliando o teu público para vender um produto. E esse é o grande erro de tudo que foi feito de Star Wars nos parques. Tirando o Star Tours, que é lá antigo, mas eu gosto de Star Tours, eu gosto da lojinha do Star Tours. Porque o Star Tours vai nas coisas clássicas que todo mundo viu nos filmes. Vai na essência ali. Vai na essência. Exato. Quem que tá lá pilotando a nave? É o C3PO, caceta. Que nunca pilotou. Que nunca pilotou, mas foda-se, é ele. A gente não quer saber, foda-se. É ele que tá lá. É ele que tá lá. Não precisa bota 5, não precisa botar 6. Você vai passar por Hoth, no meio da batalha de Hoth, você vai passar pela Estrela da Morte, você vai passar por lugares reconhecíveis dos filmes. O que é isso aqui agora? Peraí, que aí na... Opa. Pra finalizar aqui, ó. Mais uma coisa que parece uma varinha, né? Mais uma bruxaria, né? Deixando mais uma vantagem aí pra Harry Potter. Mais uma vantagem pra Harry Potter. Saúde. Pô, quero agradecer aí a presença de vocês, esse bate-papo. Eu acho que dá pra gente fazer uns 30 podcasts aí com esse tema. Enquanto você continuar servindo, a gente continua falando. Vamos comer aqui a mexinha. A gente toma o drink. Qualquer coisa, corta aí. Episódio 2. Vamos lá. A partir de agora, episódio 2. De repente muda de roupa, né? Muda de roupa, não sei por A quê. gente faz uma temporada só de... É isso. Fica aqui até 3 da manhã e grava 5 episódios. Esse aqui é o Hora do Pra Falar de Orlando. É a hora do quê? É hora do quê? Dupla, deixar a última palavra para vocês. Se vocês quiserem dar algum depoimento, vender o jabá de vocês. Agora é a hora, falar com o público. Quem fica um pouco triste agora com as histórias de Star Wars, vá mesmo assim. Vai, tem que ir. Fala aí, Felipão. Como eu falei no começo, a gente reclama porque a gente vive esse negócio o dia inteiro, mas assim, tem que ir. Às vezes a gente faz até aquelas listas de atrações ruins, não sei o que, não vai nessa atração que ela é ruim. Não, vai, porque vai no Hall dos Presidentes. Tem gente que gosta, tem gente que gosta disso. Tem uns malucos que gostam. Porque Porque assim, pode ser que você goste e você tem que ter a sua própria experiência. Então a gente sempre fala essa brincadeira, mas essa é pra gente começar a encerrar aqui. Mais uma vez queria agradecer por esse Gostaram convite. desse aqui também? Muito bom. Tudo excelente. Tem nada melhor do que conversar sobre assuntos divertidos com amigos, ainda tomando excelentes drinks. Um papo de bar? Papo de bar. Literalmente um papo de bar. Literalmente. Essa é a ideia do nosso podcast. E, bom, mais uma vez convidar para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. É só procurar por Passaporte Orlando, tem nosso site, passaporteorlando.com.br. Estamos nos agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes e tudo mais. A gente tenta passar dicas, experiências e informações sobre o destino para quem quer viajar para lá. Também fizemos vários relatos de outras viagens que a gente fez para outros destinos. Então, já fizemos para a Europa, para Canadá, para México, para tudo mais. Está tudo por lá. É bom falar isso também, porque a Disney não é só em Orlando, Exato. né? Pra quem... No Passaporte Orlando você vê como vida de rico é diferente.
Fala aí, Lucas, o que você acha? Eu sempre brinco que eu não brinco, eu falo sério pro meu chefe, ele acha que eu tô brincando. Pra minha chefe. Eu falo assim, eu só tô trabalhando pra poder tirar as férias. Se eu não puder tirar férias, não tem motivo pra mim trabalhar. Vou trabalhar por quê? Pra que eu vou trabalhar se eu não posso viajar? Mas é isso, assim. E espero que vocês tenham uma excelente viagem. A gente quer muito saber como é que vai ser a sua primeira experiência de Orlando. Esperamos que tenham uma excelente viagem. Vou te fazer o relatório. Estamos ansiosíssimos para saber como é que vai ser vocês. Então, espero que a Raquel mande pra gente lá no grupo todo dia. Ah, lá, vai mandar. Ah, nossa, eu fui nisso, eu adorei isso aqui. Olha o Cláudio aqui, ó, agora que vocês me conhecem. Ó. Eu quero ver foto do Cláudio chorando nas atrações. Aquela de beijo virando. Chorando, A Raquel se tá aqui debulhando. nos bastidores, tá, pessoal? Só pra vocês Eu verem. quero ver foto do Cláudio se debulhando de lágrimas ali na frente do castelo da Cinderela. Então é isso, só posso mais uma vez agradecer pelo convite e desejo muita sorte, muita sucesso nesse podcast, porque adorei. E é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Eu também queria agradecer, eu acho que foi sensacional. Para quem quiser seguir a gente é para falar de Disney nas redes sociais, no Spotify, em qualquer plataforma. A gente também vai nessa pegada assim, de um bate-papo mais descontraído, é uma zoeira, assim. Quem não sabe o que é sobre a Disney, procure, é uma coisa importante também para o conhecimento geral. Sobre a Disney, Sobre a Disney sensacional. é um empreendimento nosso. Mas é isso, a gente falou um pouquinho, assim, deu uma criticada porque a gente ama isso. E a gente acha que Star Wars merecia mais. Não, e dá pra abrir- sentir, eu senti isso. Não foi uma crítica porque, pô, vão meter o pau, mas é porque Não. vocês gostam muito, Exato. porque tá. Já faz parte de vocês. Porque a gente é isso. nerd, porra. É. Nerd gosta de reclamar. Ou seja, Basicamente a gente gosta de reclamar e a gente só reclama do que a gente realmente ama. E a gente ama Orlando, a gente ama Disney. Então, cara, procura a gente, passaporte pra falar de Disney. Agora também, se quiser mandar aqui pra vocês aqui também perguntas, a gente responde, a gente tem pode essa mandar, ponte. pode mandar. E aí a gente vai viajar com vocês, vai viajar contigo, com a Raquel, então a gente vai curtir com vocês. E é isso, a gente ama Disney, a gente ama Star Wars, ama Harry Potter, ama esse ambiente de parque temático. E se quiser conversar com a gente gosta disso, de um papo de bar. E nós somos facinho, né, Felipe, pra podcast. Se tiver álcool, então, puta merda. A gente viria sem álcool, sem comida, ofereceu álcool. Cara, Vambora. Qualquer tema, se a gente quiser falar de física quântica, não sei. Eu sei. Vamos falar então de balé clássico, Eu não a sei. gente não sabe. Vamos falar de Oppenheimer, então? Não, vamos. E eu dou palpite em qualquer assunto, desde que tenha uma boa bebida ou uma boa comida. Então, muito obrigado, Cláudio. Tem Adorei, foi gravação amanhã? sensacional. Cara, eu que agradeço. A gente Tem pode gravação gravar amanhã? todo dia. Pode vir pra cá, a gente nem grava. Eu preciso ir embora? A hora que- A gente vai continuar. Opa. Corta a bebida Ó, do Felipe. Tá, deixa coquinha? preto e branco pra... Tem uma coquinha Preto e pra branco, ele, porque ele tá coquinha. precisando de coquinha. Não posso, Tá não tudo bem, posso. Felipe? Zero. Não, é só desastrado mesmo. Gente, obrigado. Obrigado por vocês terem assistido, terem ficado com a gente até aqui. Esse foi mais um Hora Bar Podcast. Espero ver vocês no próximo episódio com papos e drinks. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.